por exemplo, a gente quebrou 2, 3 vezes, pouca gente sabe disso. Né? Caramba. Eu tinha a oportunidade de entender também o que a Starbucks fazia lá fora para monetizar o negócio todo, porque o pessoal brinca muito sobre o Starbanks, né? Sim. E que é a história toda do modelo que existe com o programa de loyalty, toda a questão do meio de pagamento tal que existia lá fora, e a venda de experiência, não vender café, produto, Perfeito. e vender experiência, uma crença muito forte que eu já tinha sobre que a gente estava entrando na era da experiência. Fazejar, era fazejamento, né? Sim. Então, não tinha essa história de ficar planejando. Cara, não. Faz, aprende, planeja, refaz, aprende, planeja, vê o que deu certo, continua fazendo, o que não deu certo, aprende e arruma e vambora. Bem-vindo ao podcast Conversa do Cacete. Esse podcast é voltado para ajudar você a elevar o seu nível no seu negócio ou na sua vida, pois iremos falar com pessoas que têm grandes resultados na sua carreira e nos seus negócios. Pessoas que chegaram em patamares que poucos chegaram. Que vão falar sobre sua trajetória, dicas para você conseguir alcançar o seu resultado também. Então, esse podcast é um oferecimento da produtora 76. Inclusive, estamos aqui nos estúdios da produtora 76, aqui em Alphaville, São Paulo, nesse estúdio maravilhoso, com essa equipe incrível! Maravilha, eu sou Renan Pessoa, especialista em vendas e experiência do cliente, e estou aqui como host desse podcast, trazendo o melhor conteúdo com os nossos super convidados, legal? E eu tenho certeza que essa conversa vai ser do cacete. Então, para começar esse grande podcast, nós temos um grande convidado aqui, meu irmão. O currículo dele aqui é tão pesado que quase cai, né, essa nossa ficha aqui. E aqui temos o grande Leandro Barankiewicz. Não é isso? É isso aí. Olha aí, ó, já acertei o Chega a nome. vida, pode falar de Baran, só tá bom. E aí, mais conhecido como Leandro Baran. Isso aí. E eu me arriscaria a definir esse cara, porque ele é um multitalento, né, pros negócios. Ele veio de Vila Guilherme, em São Paulo, começou trabalhando desde cedo, fez muitas coisas, onde passou pela Oracle, né, o grupo Soft Rockers, Starbucks, Subway, Italy, TG Fridays, onde chegou também a ser VP de uma gigante mundial de tecnologia e resolveu largar tudo isso para empreender, né? Hoje, esse cara é CEO da Nonstop, a maior agência de influenciadores da América Latina, além de, claro, estar envolvido em outros projetos. Hoje vamos começar com esse cara que eu sou fã, e o nome dele é Leandro Baran. Seja bem-vindo! Rapaz, que apresentação, hein? Muito obrigado. Olha, a gente tem um roteirista, tá? Eu tenho um roteirista e o cara estudou, né, sua vida aí, de Vila Guilherme, desde Vila Guilherme até hoje, para realmente falar hoje com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Renanzão. Parabéns aí, cara, pelo projeto. Pelo visto, eu sou o número 4. É número 6, número 6. Número 6? Pois eu ia brincar do número 4, porque eu tenho vindo o quarto filho aí, né? A gente tava falando na resenha. Vamos já falar também sobre isso. Então, eu tenho muito número que me persegue, tem o número 3 que me perseguia, agora tem o número 4, né? Então, cara, prazerzão estar aqui contigo. Parabéns. Obrigado. Tô gostando de ver aí que você tá mandando bala. E tá aqui na conversa do cacete aqui, vai ser bom. Vamos fazer essa conversa do cacete aqui. Maravilha. Maranzão, fala um pouquinho aqui, né, da tua trajetória, do começo da tua carreira. Você veio de Vila Guilherme. Já veio de uma família rica, né, maravilhosa, teve muitos bens aí, o pai herdeiro. Fala um pouquinho mais pra gente. Eu tive uma vida do cacete, cara. Maravilha, já gostei. Já gostou, né? Mas, cara, Renanzão, é o seguinte, cara, não tenho nada disso, cara, ao contrário. Eu tive uma família rica em valores, rica em mostrar o que é certo, mostrar o caminho, mas eu brinco que as pessoas falam, mas por que você escolheu fazer isso? Eu não escolhi nada, cara, as coisas simplesmente foram acontecendo na minha vida, porque eu tive que sobreviver e fazer o que estava mais fácil. Uma das coisas que estavam mais fáceis, que liga um pouco dos papos que a gente tem, é o que meu avô, dono de oficina mecânica lá no Belenzinho, ali na rua do Barão, quase igual. Olha só. Bairão, na verdade. Bairão, quase Barão. Né? Maravilha. E fui criado
por uma família que começava com esse meu avô, pai da minha mãe, dono de oficina mecânica, como eu falei, embaixo de graxa. Daí que sai a história de grana, graxa e gente, depois a gente vai falar disso daí. Vamos falar também. E ele me falava um negócio que me ajudou pra caramba, cara, que ele falava assim, filho, eu tenho 2 profissões no mundo. Uma é vendedor, a outra é trabalhar pra quem vende, né? Muito E legal. esse ensinamento que meu avô, o seu Pascoal, me falou disso lá atrás, foi fundamental pra minha vida, porque, como você falou, né, eu comecei a trabalhar desde cedo, desde os 13 anos, 15 anos eu pagava meu colégio, porque meu pai não estudou, não teve o privilégio de estudar num colégio particular, e ele falava que sempre que a gente pudesse, se a gente pudesse pagar pelos nossos estudos no Brasil, seria legal. Então me esforcei pra caramba para fazer isso, de novo por ensinamento dos meus pais. 18 anos comprei meu carro, paguei o último boleto outro dia, né? E aí o pessoal fala, por que você comprou carro e tal? Eu fiquei, cara, naquela época o carro era símbolo era menos por status e muito mais por independência, né? Sim, Então eu morava lá na Vila Guilherme, na Zona Norte, sempre trabalhava pelos lados de cá. E assim, a primeira parte da minha vida, eu sem querendo comecei empreendendo, porque, puta, eu fiz de tudo dos 13 aos 18 anos, de tudo mesmo. Tudo que era, vamos chamar assim, dentro da lei. Total lícito. Lícito, exatamente. De tudo, cara. Maravilha. E eu brinco, tenho uma série de coisas. Vendi sapato, fui estoquista, vendi roupa, fui cobrador de lotação ali que lembra quando começou aquela história de van, Sim, era Topic. Sim, eu lembro do Topic. Cara, então eu fui cobrador de Topic lotação. de 7, Topic de 12 pessoas. Isso, eu ficava com aquela pochete e tal, né? Sim, passando troco. Tá passando troco, pegando passe e tal, enfim. Então, cara, eu comecei empreendendo e por conta dessa questão da família toda. E o que os meus pais me ensinaram, esse início de vida me pautou para tudo que eu fiz depois, cara. Então, a gente tava falando um pouco aqui na resenha, né? Acabei passando numa faculdade de publicidade, que naquela época, publicidade e marketing, foi minha primeira formação. Tinha uma concorrência gigantesca, né? Era quase igual à medicina. Uhum. E eu fiz a melhor faculdade que eu poderia fazer, que eu poderia pagar, mas ao mesmo tempo paguei também com bolsa de estudo esportiva e tal. Sempre gostei muito de esporte. Meu pai também, meus pais, na verdade, sempre incentivaram muito isso e também pautou muito a questão de competitividade, trabalhar em grupo, gostar de gente, a importância de treinar. E você até... Disciplina, né? Disciplina, você tratar as questões com métrica e saber que, cara, você tem que... Treino difícil, jogo fácil, né? Se você treina mais ou menos, o jogo é difícil, né? Então, essas coisas todas me pautaram. Assim, não de uma forma estruturada, mas hoje, organizando essas coisas todas na minha cabeça, eu tive um privilégio. Por esse lado, minha família foi abastada. Maravilha, né? maravilha. Mas não de questões financeiras isso não. E eu precisei lutar muito, não tive uma condição de escolher muita coisa. Então, por exemplo, eu escolhi porque era quase um negócio, publicidade e marketing, parecido com vendas. Sim, total. Mas não tem faculdade de vendas. Esse é um papo que a gente pode ter também, porque, cara, se só tem 2 profissões no mundo, vendas ou trabalhar para quem vende, não tem faculdade de vendas, né? Tem que modelar quem sabe, né? Exato. Tipo... Então, enfim. Então, essa é uma coisa. E aí, eu fiz essa história toda, acabei caindo super por acaso em tecnologia, porque a SAP estava no Brasil fazendo um negócio de academia, Legal. buscando gente que conhecia processos e tal. Eu não conhecia processo nenhum, mas pra você ter uma ideia, como é que o negócio estava feio, me pegaram na faculdade lá e tal. E sempre que eu escutava meu pai falar, por exemplo, algumas coisas, né? Então, quando ele falava de consultor ou auditor e tal, ele enchia o peito. Eu falei, esse negócio deve ser legal. Aí, esse negócio de consultoria, SAP, me chamou a atenção e, eu fui atrás. E aí começou a minha vida toda em tecnologia, super por acaso. Legal. E acabei passando por escolas muito legais, né? Mas o que eu gosto de dizer, e aí você falou um pouco dessas coisas, né? Então, eu acho que eu tive 3 grandes escolas como executivo. Xerox, quando a Xerox ainda era Xerox. Muito legal. Que virou uma marca, né? Xerox, tira uma Xerox aqui. É um sinônimo de muita coisa. Sinônimo de muita coisa. Muito pouca gente hoje em dia talvez lembre, tal, os mais velhos talvez vão lembrar. Sim. A Xerox tinha um dos maiores laboratórios de inovação no mundo. E fora a questão de se criar uma série de coisas que a gente usa hoje, que vieram lá dos laboratórios da Xerox, a Xerox também tinha uma questão de formação de profissionais, de gente, que foi um negócio assim
importantíssimo na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vendi um projeto para a Xerox, e aí me fizeram um convite, depois que eu entreguei o projeto, para ir para lá. Meu primeiro cargo gerencial, eu era um garoto, tinha 21, 22 anos. Eu falei, cara, não sei gerenciar, não sei fazer nada. Ele falou, cara, fica tranquilo que você conhece a solução, todo o restante a gente vai te ensinar. Eu te ensino. Tem força foi... de vontade, tem sangue no olho. E foi exatamente comigo. isso que aconteceu, meu velho. Legal. Me ensinaram, pô, tudo assim que eu poderia aprender e um pouco mais naquela época. Então foi uma belíssima escola. Depois, um pouco mais para frente, eu acabei indo para a Oracle, fazendo uma carreira num ambiente altamente competitivo, altamente meritocrático, vivendo por quarters, né? Fui o vice-presidente mais novo da Oracle, pelo menos, não sei se tem isso até hoje, mas naquela época eu era, com 28, 29 anos, eu fui o VP mais novo da Oracle do mundo. E depois acabei voltando para a SAP, onde eu fechei minha carreira como executivo, vamos falar, minha última carteira assinada, né, na SAP, até 2014. E aí depois comecei a terceira minha grande vida, empreendendo dali para frente. Mas tudo, meu velho, tudo foi pautado por esse alicerce da minha família. Legal. Por conta disso daí, né? Então, inclusive meu pai, hoje me fizeram uma pergunta que me fez lembrar uma coisa. Meus pais, né, por não ter escolha, sempre me ensinaram algumas coisas. Sim. Uma das coisas foi certo é certo, errado é errado, não tem meio do caminho. Então você tem que fazer as coisas ou preto ou branco, cinza não serve. Você tem que estudar muito, trabalhar muito, respeitar as pessoas, principalmente os mais velhos, né? Que o resto, as coisas acontecem. Então, daí é que aconteceu uma série de coisas bacanas pra caramba. E foi a riqueza, que não foi a riqueza material. Legal. Que me ensinou e me pautou para. E hoje você consegue ter um resultado muito grande hoje, né, Barão? Financeiramente, por toda essa riqueza que tu teve lá atrás. Sim. Que muita gente tem até aquela velha frase, né? Tipo assim, avô nobre, né, filho. É isso. Como é que é? Eu esqueci agora da frase. Tem algumas versões, mas é assim. Como é que é? Avô nobre, filho. Monarca, não sei o quê. Ah, tá. Avô nobre, filho. Eu esqueci. Mas e tem uma outra que eu gosto de dizer o seguinte: eu mandei até pros meus filhos essa daí, e mandei uma outra porque assim, mar calmo não faz bom marujo. Total. E eu passei, cara, nessa história toda aí, cara, por todas essas visões aí, né? Então, essa história da dificuldade, né? Então, quando você procura aí além do meu avô, dono de oficina mecânica, minha outra avó era empregada doméstica, o meu outro avô, o seu Bolis, faz tudo. Show. Então ele tinha 3 empregos. E o meu pai foi o primeiro que estudou. Olha, né? Só. Então, historinha bacana, cara. Empreender na vida. Avô rico, pai nobre e filho pobre. Isso, exatamente isso. Cara. E aí, no caso, né, com essa licença que tu teve lá, exato, as coisas foram evoluindo. Eu fui aprendendo a ser empreendedor na escola da vida. Top. Né? Se virando, aprendendo a importância de sempre vendas, por exemplo, sempre me salvou. Né? Então, assim, desde hoje, às vezes as pessoas falam, mas eu falei, cara, mais do que isso, quando você pensa numa empresa, né? Você tem, como se fosse, tem um amigo meu que fala isso, cara, eu acho bacana, Elinho, falar essa parada. A empresa é igual a um chuveiro. Sim. Né? Então tem um tubo que entra água e vários tubinhos que saem água. Total. E aí, qualquer empresa que cresce e se escala e faz isso de forma estruturada e estável, tem que entrar mais água num cano do que sair dos outros. E na vida da gente é a mesma coisa, né? Total. Na vida da gente é a mesma coisa, né? É a questão dos custos, né? Toda hora que nem unha. Toda hora tem que cortar cortando. toda semana. Não tem jeito. E cresce, viu, meu velho? Cresce. Se deixar. Nossa Senhora. Maravilha. E aí você trabalhava como consultor. Em que momento você foi parar na parte de vendas? Foi o seguinte. Primeiro que eu achava, quando meu avô falava essa história, eu trabalhei tanto em vendas antes, que é engraçado isso, meu velho, porque eu acabei ficando com um pouco de... uma imagem ruim, como se fosse um preconceito de vendedor. E isso é uma coisa, nada der certo na tua vida, tu vai virar vendedor. Puta, aqui tá tudo errado essa história. Sim, total. Tá? E nessa história de vendas, tem uma história bacana para contar aqui, que é o seguinte. À vontade. Eu sempre brigava para não ir em vendas. Sim. Né? E o pessoal falava, Barão, você fala bem, se comunica bem, enfim, tem toda uma história do meu primeiro emprego
em marketing e tal, e o pessoal tentava me puxar, eu fugia de qualquer jeito, eu queria ir para consultor, projeto, essas coisas tudo, porque eu achava que, sei lá, bom. E a pressão da venda também, né? Isso Tipo, era até menos, mas eu vou te dizer o que mudou minha vida, cara. Essa história é uma história bacana. Um chefe, que já tinha sido meu chefe no passado, me convidou para fazer uma entrevista e já me conhecia. legal. Né? E ele estava precisando de um cara para cuidar de uma área de vendas. Então imagina quando eu fui para a Xerox, meu primeiro cargo era gerente de produto que também cuidava de vendas. Né? Boa. E aí mas eu falava que era só produto, não falava que era vendas. É muito louco esse negócio. Sim. Aí, quando eu fui para essa história de vendas mesmo de verdade, em tecnologia, foi quando esse meu chefe, que me chamou de novo, me chamou para ir no escritório. Falei, por que ele queria para almoçar? Ele falou, vem aqui no escritório primeiro. Eu fui no escritório, eu vi o escritório, putz, escritório é tudo igual, enfim. Né? Por mais bonito que seja, é escritório. Total. Né? Aí eu falei, não é isso, né? Ele falou, não, vamos embora, vamos descer aqui, vamos de carro. Aí quando eu desci, eu lembro como se fosse hoje, cara. Abriu a porta do elevador assim, Sim. no estacionamento. Cara, o estacionamento parecia o estacionamento do Real Madrid. Só carrão. Eu falei, cara, não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é. Eu falei, caraca, brother, o que é isso aqui, cara? Aí ele pegou e falou assim, não, ó, esse cara aqui atende Petrobras, esse cara aqui atende a Vale, esse cara aqui atende o Pão de Açúcar. Não, mas vamos embora. Mas por que você tá perguntando? Ele queria, na verdade, me mostrar de forma super didática. Sim. Que, de verdade, quem ganha dinheiro em comercial. qualquer lugar do mundo é comercial. Por isso que eu amo Foi venda, super Barão. didático. Eu tava esperando Caralho, fazer um almoço, eu fiz caralho. outro almoço com ele. Né? E aí, obviamente, eu topei. Não foi só por isso, enfim, foi tudo muito lógico. legal. Mas isso foi uma coisa que ficou marcado na minha cabeça. Né? Da diferença que era... E destravou, né, Barão? Isso. E eu gosto de dizer isso, e até com conhecimento de caso, porque eu fui e voltei em vendas e tal. Por que normalmente o pessoal de vendas ganha mais? Né? Você fala assim, pô, numa equipe de Fórmula 1, eu gosto de dizer muito coisa de alta performance e tal, olhando um esporte de alta performance que nem a Fórmula 1. Por que quem é mais importante, antes da outra pergunta que eu ia fazer? O engenheiro ou o piloto? Cara, não vive sem o outro, né? Tal. Mas por que o piloto ganha mais? Aí tem uma razão para isso. E a razão é o seguinte, tem um cara entre os dois que bota o capacete, bota a luva e o macacão, acelera a 300 e tantos por hora e passa a milímetros e arrisca a vida. Eu gosto de dizer o seguinte, em empresas de alta performance que você vende bem, você comissiona e paga muito bem o seu bônus e o teu pessoal é um pessoal de alta performance, tem um cara que arrisca a vida, ou uma estrutura que arrisca a vida, que é a estrutura de vendas, a estrutura que está olhando para o mercado, que está trazendo esse cano de água, né, para se alimentar todo o restante e tal. Esse cara tem que ganhar mais. Né? E eu fui criado numa cultura que nem essa. Então, assim, todos os lugares onde eu passei e tive o privilégio de passar, e depois, nessa terceira etapa de montar estruturas, eu sempre privilegio, na verdade, o pessoal que me traz resultado. Então, quem me traz resultado e ajuda a vender também é super bem remunerado. Mas o cara que está lá na frente, que escuta os nãos... Bota no peito, né? Exatamente, que escuta os nãos. Isso, tal, que toma tiro de tudo que é lado, que pô, tem que se virar, que tem quarter para entregar, mês para entregar, semana para entregar, tem meta mais do que aquela meta financeira que você olha e tal para entregar. Esse cara tem que ser bem remunerado. É óbvio que você tem que montar um modelo que o pessoal também ajuda, mas tem essa razão, isso é muito importante. Eu, desde cedo, tive o privilégio de aprender isso super bem. E veio daí. Esse dia, qual dia foi o clique? Esse dia. Entendeu? Quando eu olhei e tal. E esse meu chefe, super vendedor, que assim, ele falou, como é que eu vou convencer o Baran a fazer isso? Me mostrou ali, eu entendi Nada rapidamente. como um exemplo, né, Baran? Assim, ele podia falar o que for, mas ele te mostrasse na prática, meu irmão, essa galera aqui é de vendas, e olha o resultado que eles têm, é outra pegada, né? É isso. Eu falei, cara, você quer prosperar, né? Quer fazer isso e tal. Então, assim, e mais do que isso, né? Eu tava brincando com essa história, eu graças a Deus, já tava ganhando, sim, ganhava bem, né? Sim. Mas não imaginava que, né? Da onde eu vim, eu falava, puta, não tava imaginando mais. E ele falou, cara, dá pra ganhar melhor. E assim, dá pra ganhar. O mais legal de vendas é o seguinte: você ganha quanto você quer. Total. Então, isso eu falo. É o limite, né? Isso é o limite. Então, eu falo assim, cara, eu brinco isso com todo mundo, o pessoal. Outro dia, numa mentoria, eu falei isso daí e eu uso isso pra todo mundo. Eu falo, cara, quanto é que você quer ganhar? Você quer ganhar 1 milhão por ano? Me traz 100 milhões. Sim. Qualquer conta entre 100 milhões e pra te pagar 1 milhão, eu te pago 1 milhão, tá tranquilo. Total. Não vamos discutir salário mensal. Então, vamos lá, eu te adianto um salário mensal pra você pagar a tua feira.
né? Eu te adianto isso, aquilo e tal. Então, você quer dobrar o teu salário, quer ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, me traz 100 milhões. Acabou. Em qualquer lugar, faz um plano daquilo que você precisa para fazer esse negócio acontecer. Entendeu? Muito então, legal. assim, essa é a minha visão. Não tem coisa mais meritocrática do que isso, entendeu? Muito legal, Baran. E, Barazão, na tua opinião, né, qual o segredo para você ser um bom vendedor? O cara que tá olhando agora a gente aqui, falou, porra, legal, entendi e tal, mas quais os segredos, assim, que você acha que é um perfil bacana para ser um bom vendedor? Renanzão, eu falo o seguinte, cara, eu falo que eu vendo o tempo inteiro. Eu me reconheço como um vendedor. Então, quando eu estou contratando, eu estou vendendo a empresa, estou vendendo o sonho. Quando eu estou buscando investimento para a empresa, eu estou vendendo a empresa para o mercado. Total. Quando eu estou fazendo uma reunião com os meus sócios ou com o meu conselho, eu estou vendendo. Quando eu estou fazendo uma reunião com o meu chefe ou com meus pares, eu estou vendendo. E o cara de vendas, de verdade, quando você fala vendas, da forma que você está me perguntando, é o seguinte, é menos o cara que fica explicando o que o produto faz bom, faz bem, ou dá a melhor condição, ou insiste mais, e é mais o cara que resolve um problema. Legal. E essa história de resolver problema é mais ou menos o mesmo problema que todo empreendedor tem. Então, por isso que o empreendedor precisa ser vendedor de verdade. Total. Então, ele tem que vender produto e serviço que ele faz, mas, ao mesmo tempo, vender a questão toda e vender para ele, inclusive, tudo isso, a dificuldade que ele está passando e tal. Para mim, um vendedor bom é um vendedor que resolve problema. Então, imagina o seguinte. Uma das coisas que eu aprendi na Xerox lá atrás é uma metodologia que chama vendas consultivas. Né? Venda consultiva, como eu já era consultor na época, o que era? E meu avô também falava essa outra coisa. Filho, você tem 2 orebas e uma boca só, que é para você escutar mais do que para você falar. Né? E aí o que acontece? Quando você senta, por exemplo, na frente do médico, vamos imaginar que nós estamos aqui no médico, você é um médico e tal, você fala assim, Baran, me conta aí o que está acontecendo. Né? Perfeito. Aí eu vou lá e conto. Você está lá com seus 2 orebas, escutando e está diagnosticando. Legal. Um bom vendedor, ele tem que diagnosticar o que está acontecendo, fazer um papel muito parecido com o que o médico normalmente faz. Uma sondagem melhor, né? Entender qual é a dor. Total. A partir daí, ele monta uma solução para resolver essa dor. Pode ser que o produto e o serviço dele atendam ou não. Aí é uma outra coisa. Legal. Mas ele tem que buscar onde é que está doendo. É a diferença de quando de ele, por exemplo, conseguir diagnosticar se ele vai te vender aspirina ou vitamina. Legal. Da mesma forma, quando a gente vai empreender também, você está montando um produto, que é aspirina ou vitamina. E qual é a diferença entre um e outro? Aspirina, quando está doendo, eu te dou uma aspirina que você paga quanto for. Vitamina, cara, eu tenho que te contar o que ela faz. Total. Você tem que longo acreditar. prazo. E quando aperta, você para, a primeira coisa que você para é tomar a vitamina. Né? Quando aperta o orçamento, quando aperta qualquer coisa, ou quando você esquece e tal. Agora, quando você tá com dor, meu irmão, você vai tomar aspirina. Então, assim, o melhor vendedor não é o cara que vira aqui para você e fala assim, Renanzão, é o seguinte, ó, essa xícara, bota um café, bota isso, bota aquilo e tal. Não é nada disso. Um bom vendedor é quando ele te escuta e sabe que ou você, por exemplo, você está cansado, você está isso, você está aquilo, ou que você gosta de café e você fala assim, puta, aí vem com a xícara aqui e tal, aí você vê o sorriso que apareceu quando veio aquela xícara aqui. Comprei, cara. Então alguém vai lá, é diferente de alguém vir aqui no começo e falar, olha isso, aquilo, tal. Não. Ou às vezes não é o café, é água. Perfeito. Ou às vezes alguma coisa para comer. E se eu sinto, se eu sondo, eu sei qual que ele vai querer. Ele, por exemplo, é alérgico a café, a cafeína e tal, não sei o quê. Pô, eu vou oferecer realmente coisa. E não, às vezes, não tipo, queimar cartucho, né, com gastar aquela energia errada. Exato. Eu posso muito bem entender e falar, porra, pega lá água, que é água que ele quer. Exatamente. E aí a conversão vai ser muito melhor. Não, né? muda completamente, porque aí você vira um resolvedor de problema. E quando você resolve um problema, normalmente você não compra por quanto custa, você compra por quanto vale. Legal. E aí é que é a grande diferença. Então imagina que um bom tempo da minha vida eu vendi tecnologia. Sim. Né? Então você fala assim, puta, quando eu vendia aplicativo SAP. Sim. Puta, você acha que uma empresa ela é melhor ou pior se ela contabilizar melhor ou pior do que o outro? Sim. Puta, o grande negócio de um software SAP é um negócio de contabilidade, contas a pagar, contas a receber, que está lá por trás. Mas, se eu resolver entender que ele tem um problema fiscal tributário, ou que ele pode estar com algum problema de risco, por exemplo, de contabilizar errado, e eu conseguir mostrar para ele o tamanho do problema que ele vai ter de ser autuado, isso, aquilo. Sim. E aí começou a mudar completamente a parada. Total. Porque ele começa a trazer uma urgência, né, Baran?
é senso de urgência, Total. é ele entender, ele falou, cara, então assim, não importa quanto custa o meu software, importa qual o tamanho da solução que ele vai ter, que pode ser ele ter uma aversão a risco ou a um problema que ele teria, ou um benefício de se fazer isso. Eu já vendi, uma vez eu vendi um software SAP para uma grande empresa de bebidas. Sim. Né? E tava difícil pra caramba para vender, difícil pra caramba. Eu tive a sorte, e eu gosto de dizer a sorte aí para mim, é quando você encontra a oportunidade bem preparado. Perfeito. E é engraçado que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho também. Eu fico, né? Exato. E aí, cara, eu tava lá, fui lá, peguei o avião, minha malinha, e fui lá atrás dos caras. Tava difícil pra caramba. E quando eu cheguei, cara, tinha uma fila de carreta de caminhão que não conseguia sair, porque não tava gerando nota fiscal. Eu olhei aquilo, né? Aí cheguei, olhei de novo. Consultor. O que é? Tá com problema de faturamento. Falei, entendi. Subi pra reunião, o cara tava arrancando os cabelos. Não sei o que, esse negócio é caro. Não tô nem com cabeça e tal, não sei o que. Eu falei, assim, não vou falar o nome, mas ele talvez vai lembrar quem que é de novo. Falei, cara, sabe o que eu tô vindo aqui? Tô vindo aqui, na verdade, porque estamos querendo fazer o projeto, né? Então, enfim. Mas eu quero primeiro dizer algumas coisas que eu conseguiria te endereçar. Porra, eu tô num dia super ruim. Falei, então vem cá. Puxei o cara pela mão assim, falei assim, ó. Uma das coisas que nós vamos resolver é o seguinte. Abri a persiana, mostrei pra ele, falei, tá vendo aquela fila? Porra, citou, os caras estão me enchendo o saco há um tempão. Eu vou resolver aquele problema. Legal. Ele olhou pra minha cara e falou assim... Como? Aí ele começou a me escutar. Perfeito. E a partir daí, na cabeça dele, já era todo... Não só o problema de faturamento que ele estava tendo, multa, mercadoria atrasando e estragando e tal. Então, eu não falei nada do software. Eu não abri Quando você vai comprar um carro, você não abre me mostra o motor, levanta ele. Não, você compra pelo lifestyle, pelo design e tal. Perfeito. Então, a pior forma de você vender um software, por exemplo, é ficar mostrando o que ele faz. Resolve o problema do carro. O hardware, o tal, não sei o quê, e tudo isso que... que não é isso que vai vender, né, mano? Não, então assim, a escola de venda complexa e venda profissional, ela passa por isso, de entender qual é o problema do cara. Que um dos livros muito bacana que eu gosto muito é o Spin Selling aí atrás de ti. É isso aí, baita Bíblia. Baita Bíblia. Muito legal. E aí, como foi tua migração pro mundo de startups, né? Eu vi que você já começou há um tempo, né, a investir em alguma startup, e por que decidiu fazer isso? Foi assim, ó. Quando você está no mercado de tecnologia, você sempre aparece um monte de coisa assim. Sim. Às vezes tem coisa que eu brinco que é como se fosse um golfinho, faz uma graça e desaparece. E tem coisa que vale a pena realmente. Sim. Esse negócio de startup, eu comecei a ver, era 2011, 2012. Eu era executivo da Oracle, ia várias vezes para o Vale do Silício, na Califórnia. E eu comecei a ver esse movimento acontecendo, de uma galera nova pensando diferente de como montar essas coisas, e o termo startup começou a aparecer. Legal. E esses caras me chamaram a atenção, né? E eu ainda, como eu estava na Oracle, ainda antes de ir para a SAP, que eu comecei a ver essa história toda acontecer e acabei me apaixonando pela questão de poder ajudar, mas não era só uma ajuda financeira, era uma ajuda principalmente por aquilo que eu gosto de chamar de graxa, que esses caras precisavam de dinheiro, porque naquela época ainda não tinha essa questão toda de tese de venture capital para questões de tecnologia, não tinha tese de... não existia investidor anjo, por exemplo, o nome, o termo, né? Todo mundo se investia em coisas tradicionais, né? E começou a aparecer isso deles precisarem de capital, né? E aí eu comecei a ser um investidor anjo antes de ter o nome desse negócio, pelo menos que eu conhecia. E o mais legal, cara, foi que me chamou mais atenção, foi que eles precisavam do dinheiro, porque não tinha, ele precisava de capital, qualquer coisa precisa de grana. Eu gosto de dizer que grana é combustível, né? Então, pode ser a alimentação que a gente está fazendo, o combustível que a gente coloca no carro, no avião, no trem, ou qualquer outra coisa, sem isso ele não movimenta. Perfeito. Mas o que eles precisavam de verdade era daquilo que eu chamo de graxa. O meu conhecimento de como planejar, executar e gerenciar
de como montar, por exemplo, o piloto muito bem, que é outro G de gente, né? A história dos 3Gs, qualquer negócio precisa de grana, graxa e gente. Então, eles precisavam de método, precisavam de framework, precisavam de playbook. Eu que trabalhava nas empresas, que eu gosto de dizer que Nerd de gestão. total, exatamente. Então, os caras queriam falar, Baran, me mostra isso e tal. Então, quando eu sentava... me mostra como é que eu não sei fazer porra nenhuma. E aquilo pra mim... E tem uma força muito forte de querer Isso. fazer acontecer, mas sem esse conhecimento, Sem né? método, precisa ter método. O cara não consegue escalar, não consegue... Difícil, é difícil. Então, assim... E aí, quando a gente sentava pra mentorar esses caras, enfim... Perfeito. Eu comecei a falei, caraca, cara, que legal isso. E eu comecei a me sentir muito útil, comecei a me achar também num modelo onde eu conseguia, menos pela grana e mais por graxa e por gente, fazer esse negócio acontecer, e aí foi. E aí, cara, o propósito também, né? O quanto que isso impacta, né, Baran? Tipo assim, um exemplo, um conselho que você dá para uma startup, ela consegue ter um resultado muito maior, tá ajudando muitas vidas aí, tanto do time, quanto as pessoas que ele impactam como cliente, né? Cara, é assim, ó. Isso é muito doido. E esse negócio, nós estamos na era da informação já faz um tempo, né? Sim. E a diferença entre conhecimento e sabedoria é que conhecimento é quando você acumula uma porrada de coisa, lê todos esses livros e tal, e você sabe das coisas, você não coloca em prática. A sabedoria é você botar em prática aquilo que você... aquele conhecimento. A história de você fazer um atalho importante entre alguma ignorância que você tem e uma execução muito bem feita é quando você fala com um veterano de guerra que já lutou. Total. Nesse front onde você já passou. Perfeito. Então, de alguma maneira, eu sempre fui um cara de produto, né? Sempre fui um cara de growth, de crescimento, ou seja, de vendas. E sempre fui um cara de gente, principalmente a questão de montar time de alta performance, alinhar objetivo e incentivo. De novo, gerenciar, planejar, executar e gerenciar em circuitos curtos e fazer o negócio crescer. E de onde eu vinha, que eram essas escolas, a gente era doutrinado em fazer isso. Bem pra caramba. Exatamente. Eu brinco que a gente tinha 2 bônus. Tinha o bônus quando você entregava e o bônus que você não entregava. Sim. Então o bônus quando a gente entregava era um bônus gordo, ficava feliz pra caramba, a história de fazer o teu próprio salário, ganhava ações da empresa, lindo, maravilhoso. E quando você não entregava, você ganhava também um bônus de 40% do fundo de garantia, né? E rua, né? Então era bem assim, porque o ambiente competitivo é desse jeito. Total. Isso acontece muito no shopping center, né, mano? Superintendentes e tal. Tanto que às vezes, meu irmão, o cara tem 1 mês ali pra performar, 2 meses, se não pegar, já muda o superintendente. Então, às vezes o turnover da alta gerência, né, da alta presidência, é grande, né? E imagina que acontece isso, por exemplo, no shopping center, eu gosto de brincar que em ambientes de alta performance, em ambientes competitivos, com cultura meritocrática e tal, você, quando é líder, é como se você fosse um técnico de futebol. Você, primeiro, não tem passado. Segundo, você só sobrevive se você entregar resultado de forma consistente. Uma das coisas que eu aprendi nessa vida que eu falei para você aí, você me provocou para falar um pouco, foi que a maioria dos dias eu não estou motivado. Mas eu preciso estar disciplinado todos os dias. E a história de aprender disciplina com isso era porque eu não tenho opção. A melhor forma de você aprender não tem opção, cara. Então, assim, eu tenho que levantar, jogar água na cara e ir embora. E fazer o melhor do que isso. Então, nessa questão toda, a gente vivia em ciclos de 90 dias, né? Então, você tinha que fazejar, era fazejamento, né? Então, não tinha essa história de ficar planejando. Cara, não. Faz, aprende, planeja, aprende, planeja, vê o que deu certo, continua fazendo, o que não deu certo, aprende e arruma e vambora. E vamos executando, entendeu? Muito legal, mano. E um dos seus cases de sucesso aqui, né, sem dúvida, foi a 99 Tax. Foi. Né? Você chegou a ser VP lá? Isso. Legal, muito bacana. E o que você acha que você implementou, que foi uma diferença muito grande dentro da empresa? Eu lembro que você foi pro front, né? Teve alguma campanha que você, como CEO, estava dirigindo os carros. Isso. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, né, Barão? Porque, assim, às vezes eu vejo que o CEO de uma grande empresa, não sei o que e tal, é o intocável e não vai pra... E assim, é impressionante, quando a gente vai pro lugar do front, a gente consegue ter muito mais insights, consegue entender qual dificuldade que tá rolando, né, porque no ar-condicionado às vezes não consegue enxergar. Isso.
Fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, 99 foi um dos meus casos de investidor anjo que depois eu fui para dentro da operação. Legal. Um caso que tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa dura que aconteceu. Então, por exemplo, a gente quebrou 2, 3 vezes, pouca gente sabe disso. Caramba. Né? Ao mesmo tempo, a gente se reinventou e achou quando estavam as coisas indo super bem, a gente vem e toma um susto danado com um sinônimo de categoria chegando no Brasil chamado Uber, né? E a questão importante de você ter as pessoas certas, com a cultura certa, com o modelo, com o framework correto, foi ali o meu maior laboratório para aprender uma porrada de coisa. Legal. Rapidinho, Barão, quem não entende tanto assim do mundo de gestão, o que é o framework? Framework nada mais é do que um conjunto de métodos, né? Que você desenha a forma que você vai executar. De novo, planejar, executar e gerenciar. Legal. Como é que eu explico o framework? Usando o exemplo que todo mundo conhece, que é o McDonald's ou o próprio Starbucks. Sim. Então, o que acontece com o McDonald's e com o Starbucks? Mesmo você não tendo o melhor produto mais gostoso e o produto que você fala assim, esse aqui é o meu café preferido, ou o meu hambúrguer preferido, você sabe e que você tem um modelo que ele é altamente replicável em qualquer lugar do mundo, ele é feito com aquela padronização. E você consegue ensinar isso para as pessoas, que é quase uma franquia. Modelo isso que eu ia falar, um modelo de franquia. Exatamente. Perfeito. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, num Starbucks ou no McDonald's, você sabe que em qualquer lugar do mundo você vai ter o mesmo produto. Perfeito. E que você consegue fazer com a mesma qualidade e que isso é escalável, né? Perfeito. E que você consegue replicar isso com toda a questão de treinamento com as pessoas internas, externas, e todo mundo entende isso muito bem. Legal. Você padroniza uma forma de você planejar, executar e gerenciar. E quando você faz isso, você pode fazer isso para fritar hambúrguer e batata frita, você pode fazer isso para fazer café e frappuccinos, ou você pode colocar isso daqui na alta gestão. Legal. Então o meu framework, na verdade, ele é focado em ter boas práticas e as melhores práticas de empresa grande, pica, as empresas que a gente estuda, adaptado para a empresa pequena e média aqui no Brasil. Legal. Então o que eu fiz? Tudo aquilo que eu aprendi minha vida toda nessas empresas... Botou no 99. Aprendi com McKinsey da vida, com Bain Companies da vida, que eu contratei, paguei dezenas de milhões para esses caras fazerem isso e criar aqueles modelos super bacanas. Sim. E também em escolas como Oracle, SAP e Xerox, que me ensinaram pra caramba sobre isso. E eu adaptei tudo isso. E aí fui fazendo isso para empresas pequenas, médias, que precisavam escalar e que tem uma visão muito grande de exponencializar, mas de forma estruturada e não que lá na frente você vai, enfim, ter uma série de problemas que às vezes você cresce e depois quebra. Então, um framework é isso. Então, o que acontece? Quando o meu maior laboratório foi na 99, de fazer esse negócio acontecer, de pegar o que eu já tinha aprendido no passado como piloto de companhia aérea grande e adaptar isso daqui para empresas de táxi aéreo, jatinho, tec-teco, né? Vamos falar assim. O que salvou a gente, meu velho, e o que fez a gente fazer o primeiro unicórnio brasileiro, né? A gente tinha na época uma visão de fazer IPO e tal, acabou não dando, vendemos para um estratégico super importante, bacana pra caramba e tal. Não foi a tecnologia, e a gente era uma empresa de tecnologia. Sim. Não foi a nossa capacidade de levantar dinheiro, a gente levantou muito dinheiro, mas a Uber tinha um bolso muito maior e tal, enfim. Sim. Né? Então, por mais que a gente melhorava o nosso aplicativo, por mais que eu melhorava a nossa operação, era difícil bater a Uber. Muito difícil. Né? E por mais que eu levantasse dinheiro, a Uber estava levantando muito mais dinheiro para, inclusive, refazer essa questão toda. A gente só tinha uma chance de fazer a graxa e gente muito melhor. Legal. E aí é o que foi que aconteceu. O nosso grande diferencial foi na cultura, nas pessoas, no modelo de planejar, executar e gerenciar, alinhando objetivos e incentivos, né? E montando times de alta performance para fazer esse negócio acontecer. Muito, muito legal. E aí, chegou um momento que você participou da South Rock. South Rock. E a empresa que é dona da Starbucks, Italy, Subway, TG Fridays. O que tu fez lá, Barão? Fala um pouquinho assim, como foi essa parceria. Isso aí foi a partir de 2018, depois da saída da 99, né? Então, e aí eu tive a oportunidade de me juntar com sócios que
estavam com uma tese muito importante em varejo, né? Legal. E uma tese que estava ligada à questão de mercado de alimentação, que traz aí falando um pouco de termo técnico, por qualquer coisa eu explico um pouco melhor, mas que traz uma recorrência muito grande, Legal. né? Tá na base ali de todo mundo, e ao mesmo tempo que eram empresas que tinham bons frameworks de execução, Perfeito. e que tinham bons benchmarks lá fora, ou seja, de modelos de negócio, que pudessem ser, que a gente pudesse se inspirar e trazer para cá, adaptando e tropicalizando isso para o Brasil. E, por exemplo, a feliz coincidência foi a história quando me apresentaram a questão de compra da Starbucks para fazer isso, e aí que foi parte do que poderia ser bacana. Porque, primeiro, a Starbucks era a empresa que eu estudava como o modelo de gestão de pessoas. Eu não conseguia entender como uma empresa que vende café era uma das empresas mais amadas, admiradas e com as marcas mais valiosas do mundo. Legal. Depois de ler 7 vezes o livro do Howard Schultz, né, que é o founder, para mim ficou claro que ele não vendia café, ele cuidava de gente. E não era nem gente que todo mundo, na verdade, que aparece. A gente estava falando na resenha aqui um pouquinho antes da gente entrar, do Customer Experience. Sim. Era do Employee Experience. Né? Perfeito. E isso me fascinava, e eu teria a chance de trabalhar de novo, enfiar a mão na graxa, como você falou, de né, sair do ar-condicionado, porque às vezes quando você é CEO ou você é C-level ou se qualquer coisa, né, e fica dentro do ar-condicionado, você acaba tomando decisões que não são decisões mais acertadas. Você precisa realmente ou sentar na cadeira do cliente, que nem a gente fazia na 99, Perfeito. ou enfiar a mão na graxa, botar o avental e trabalhar de verdade numa cafeteria, entender o que está acontecendo, fazer contagem de estoque na madrugada e ver o problema que isso aqui dava, inclusive para as pessoas, para ir embora e para trabalhar no outro dia. E aí a importância que você tem, por exemplo, de estruturar processos relacionados a isso, é você sentir na pele de verdade o que está acontecendo, além de escutar o feedback do cliente. E não só focar no cliente, mas não é foco no cliente, mas o foco do cliente. Perfeito. Essa é uma diferença importante. E nessa história como um todo, meu velho, eu tinha a oportunidade de entender também o que a Starbucks fazia lá fora para monetizar o negócio todo. Porque o pessoal brinca muito sobre o Starbanks, né? Sim. E que é a história toda do modelo que existe com o programa de loyalty, toda a questão do meio de pagamento tal que existia lá fora, e a venda de experiência, não vender café, produto, Perfeito. e vender experiência, uma crença muito forte que eu já tinha sobre que a gente estava entrando na era da experiência. Além disso, tinha lá um case importante de se comprar outras marcas e se modelar isso e não ser um negócio monomarca, e botar várias marcas para esse negócio acontecer. E eu tinha uma expertise importante em produto, em growth, em pessoas, junto com os meus sócios para fazer esse negócio acontecer, e acabei embarcando nesse negócio. E foi uma jornada bacana pra caramba. Quanto tempo você estava com a Starbucks? Então, desde 2018, né? Legal. Chegou a quantas lojas, Barão? Então eram 110 lojas. Legal. Chegou a beirar agora mais recentemente 200 lojas. A gente teve uma pandemia no meio do caminho, a gente tinha um plano de crescimento absurdo. E que no meio dessa história toda da pandemia, o que nos salvou também foi a questão de cultura, enfim, essas coisas todas relacionadas à questão do framework em si. E eram todas lojas próprias, não era um modelo de franquia. Né? A ideia era que depois a gente investiria muito em tecnologia, em dados, em se criar esse modelo todo. E aí quando você cria todo esse, de novo, um novo desenho de framework para fazer franquias aqui no Brasil, porque a Starbucks tem uma questão muito importante que é, se você perceber o mapa de onde tem as lojas, ela tem uma predisposição de você popular muito um lugar, porque você tem toda a tua cadeia de supply chain em volta que funciona com excelência, ao invés de se abrir uma loja aqui, uma em Goiânia, uma em Curitiba, outra em Fortaleza e assim vai. E aí você tem um problema logístico danado para você operar isso, para, de novo, ter padronizado, estruturado, em escala, enfim, para esse negócio acontecer. Porque a Subway, ela é franquia. A Subway é franquia. Já a Starbucks não. Starbucks Era não. tudo loja própria. Em alguns lugares do mundo, muitos lugares do mundo, onde a estrutura está mais madura, perfeito. Aí sim você tem um modelo já de franquia. Mas com o Brasil... sócio local, que era a gente, aqui, num primeiro momento era a gente estruturar isso, tinha muitos problemas do ponto de vista de go-to-market, posicionamento, estruturação, enfim, tinha várias coisas para fazer, além da questão toda de back-office, tecnologia, dados e tal.
Você também tinha, por exemplo, vou te dar um exemplo, um mercado muito parecido com o nosso em qualquer coisa é o mercado mexicano. Sim. No mercado mexicano já tinha 800 lojas, aqui a gente tinha 100 e poucas. Caramba. Então, quando a gente pensa aqui, o potencial de ter 1000 lojas aqui no Brasil, assim, não precisa fazer muita conta, entendeu? Só que antes você precisa arrumar. Porque se você começa a fazer as coisas sem arrumar a base, sem arrumar os pilares e tal, e sem mexer na questão do esgoto, de toda a parte de utilities e tal, a hora que você cresce o teu prédio... O vento vai começar a balançar demais. É um problema. Então, assim, você tem que estruturar essa parte da tua base para depois você conseguir subir esse teu prédio de forma mais segura, né? E mais escalável e sustentável. E nessa história como um todo, a gente começou a fazer isso, criou-se esse modelo, tinha um modelo de crescimento não só da Starbucks, mas do TGI Fridays, como você comentou, a multimarca de aeroporto, aí tinha todo um plano de comprar hamburgueria, comprar, na época não era o Subway, era uma outra, enfim, tal. E sobre um modelo de centro de serviços compartilhados, para ter sinergia importante daquilo que é comum entre as operações e as marcas, e você deixar dentro das operações aquilo que é super específico. Bom, pandemia no meio do caminho, né? Sofremos bastante, mas conseguimos passar. A indústria toda sofreu pra caramba. Sim. Nós acabamos sofrendo um pouco mais por conta de outras coisas, como, por exemplo, a nossa experiência digital. Quando você pensa, por exemplo, de fazer delivery, não funciona tão bem, como, por exemplo, pizza e outras coisas de QSR, que chama de Quick Services Restaurant, né? O café, ele chega... Além de você não estar num ambiente onde te privilegia a questão de experiência, né? E tal, o café, quando você vai entregar, ele chega quente, né? Chega frio, e o frappuccino, que é gelado, chega quente, né? Com todo o chantilly detonado, aí o cara liga no saque e fala que não foi chantilly, a gente fala, a gente mandou chantilly, senhor, mas o chantilly foi sacudindo na moto e diluiu, o cara fica pé da vida. Então, a experiência vai pro vinagre. Mas mesmo assim, a gente conseguiu passar, enfim, as outras empresas do mercado de varejo também, melhor ou pior, conseguiu passar, mas todo mundo saiu sofrido. Aí eu saí de lá em metade de 2021, que eu estava tocando a operação, e fui me dedicar a abrir fundo e tal, e fazer outras coisas. Então, a partir dali, meus sócios ficaram lá, compraram o Italy, compraram o Subway, enfim, fizeram tudo isso. Agora tem uma história triste aí, né, de recuperação judicial. E é isso que a gente queria também entender um pouco mais. Baran, assim, tu acha que o desafio é grande de empresas americanas, como o Walmart, no caso, como a Starbucks agora que está passando. O que foi que aconteceu? Assim, realmente quebrou a empresa? Ela não consegue, como eu posso dizer, lidar com a cultura brasileira? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é um conjunto de coisas. Uma das coisas que aconteceram, não só com a South Rock, mas com, enfim, a indústria toda, é um negócio chamado pandemia. Sim. Né? Pandemia não foi uma crise financeira, foi uma crise sanitária. Sim. Tá? Mudou tudo. Os playbooks e os frameworks, por exemplo, de abertura de loja, mudaram completamente. Porque as pessoas começaram a ter comportamentos diferentes. Então, por exemplo, você tinha algumas lojas que estavam abertas em lugares onde você tinha grande fluxo de pessoas, que depois, com o trabalho híbrido ou remoto, não tinha mais. Caiu. Né? Mudou tudo. E depois. A loja estava aberta há um tempo já, como é que fecha, como é que... Eu entendo. Contrato, caramba, e aí todo o modelo de você popular naquele coisa. Então isso é uma coisa. A segunda coisa, no mercado brasileiro, e aí isso não é privilégio só da Starbucks, se você parar para pensar, coisas que lá fora são mais populares, aqui acabam entrando com questões AAA. Né? E a Starbucks, antes até de tudo isso, entrou aqui no Brasil com o modelo AAA, de marca, gourmet. Não era nada disso, lá é a padoca americana. Total, né? total. Quando a gente pensa, por exemplo, do porquê que a Starbucks dá certo lá fora, é porque ela é o que a gente chama de L1, ou seja, o americano, se a gente estivesse aqui nos Estados Unidos, eu chegaria com o café na mão, total. Você já teria com o café aqui, tal, eu não tomaria o café daqui. Sim. Né? Eu passaria aqui embaixo, porque tem loja pra caramba e tal, pegaria meu café ou em qualquer outra coisa para comer, vinha comendo, chegava aqui com um copão de café que eu fico tomando o dia todo. E quando você pensa na questão dos números, quando você é L1, aqui no Brasil não era L1, então tem um problema danado. E às vezes tem algumas marcas, que não é só um problema de marca, mas tem um problema de cultura e de recorrência.
Sim. nesse negócio. Quando você pensa, por exemplo, nos dados e nos KPIs de varejo, tem um tripé ali de coisas que você, se você mexer em qualquer uma dessas coisas, aumenta ou diminui o teu resultado, que é o tal do RFV, que é recência, frequência e volume. Então, Legal. recência é a última vez que você foi, frequência é quantas vezes você vai e você frequenta, Sim. e volume aí tem várias coisas de volume, como por exemplo preço, número de lojas, quantidade vendida, enfim. Se você aumenta qualquer uma dessas coisas, você aumenta o teu faturamento, aumenta a tua margem, né? Sim. Então quando você olha, por exemplo, pelo lado de frequência e de recência, o americano vai muito mais e a recência é muito menor. Então quer dizer, você não precisa abrir loja lá para você vender mais. Aqui no Brasil, por exemplo, era quase que 1/6 do que, eu não posso abrir os dados, mas Sim, sim. é quase À 1/6 do que o americano vai. Então, quer dizer, a questão de não ser L1 e de você não ter esse costume e tal, detona para isso. E principalmente do ponto de vista de preço, porque aqui também entrou num preço muito mais caro do que é o relacionado à questão lá de fora. Até entendeu? também trazer, né, Barão, os insumos e tal, tudo isso, logística, imposto. Pô, realmente, às vezes, Tem também. é difícil conseguir É. também baixar o preço, fazer um preço popular demais da Starbucks, você não acha? Tem também, mas é só um dos pontos. A outra coisa que você tem é uma questão de costume, de cultura mesmo. Sim. Né? Então aqui, por exemplo, o nosso Starbucks é a padoca. Né? Então você fala assim, pô, eu vou na padoca, pago caro pra caramba e não acho que paguei caro. Sim. Aí quando você vai no Starbucks, todo mundo fala que é caro pra caramba e tal. A gente tinha pesquisas que a gente olhava lá, que comparado com a padoca da esquina e com os nossos maiores coisas, o café do Starbucks não era o mais caro, mas a percepção é a realidade, né? Então assim, quando você fala assim, mas como é que eu mudo a realidade? Muda a percepção. Não, um buffet de café rapidinho dá uns R$80, R$100, que às vezes um ticket médio é o quê? R$40 no Starbucks? Então assim, tem uma série de desafios, não é privilégio só do Starbucks, você comentou algumas outras marcas, outras cadeias gigantes, eles têm os seus desafios, mas da mesma maneira que você tem, por exemplo, marcas que acabam tendo problemas, no caso do Starbucks é menos um problema da marca e mais um problema do operador, do sócio local, tá? Tem uma questão de você posicionar, e isso está rolando, já está acontecendo. Quando você pega, por exemplo, a questão do Walmart que você citou, é difícil. No Walmart, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a questão cultural, o americano não vive por promoção. Aqui no Brasil, a gente vive por promoção. Total. Aí você fala preço baixo todo dia, porra, cara, ninguém... O cara quer promoção, entendeu? Total. Então, assim, Não, minha mãe, pra ter noção disso, é muito legal. Minha mãe tava conversando aqui, tava e cala a boca, vai. Promoção, não sei o que e tal. Não sei o que. Olha o tanto, olha não sei o que. Tipo, já. Aí, agora pode falar. Quantas vezes, Barão, na minha vida, a mamãe mandou todo mundo calar a boca porque tava rolando, a promoção não podia perder. É isso. E era muito engraçado. É cultural, né? Cultural. E aí, assim, e minhas tias falavam, tá tendo promoção no Carrefour, tem promoção num tal lugar. Isso. E aí, às vezes, elas iam, tipo, geravam um dia pra ir comprar só o item por item de cada uma. Eu falei, mãe, Exatamente. se tu ver quanto gasta de gasolina, de logística, De tempo, essa né? conta não fecha. É Mas, isso não aí, interessa. é isso Eu mesmo. comprei tanto. Não te mete. É isso. Não, e aí você pega, por exemplo, se você pegasse a questão de Walmart, se ela fosse uma vez no Walmart, que é preço baixo todo dia, uma vez, Sim. ela na média, ela ia pagar um mais alto, mais baixo, mas na média era melhor. Enfim, é uma Sim. questão, vamos chamar assim, cultural. Vou te dar um exemplo também que acontece muito. Sim. Por que a Black Friday lá fora funciona e aqui não funciona tão bem? Porque aqui a gente vive fazendo Black Fridays toda semana. Puta, tem um cara queimando preço, tem fazendo isso, tem fazendo aquilo. Quando você pega, por exemplo, o supermercado que você estava falando, você já percebeu que todo mês, todo supermercado, na verdade, faz aniversário, se eu não me engano, em agosto? Você já percebeu? Aniversário do Carrefour e tal. Na verdade, por que em agosto? É agosto ou setembro, alguma coisa assim, tá? Eu não me lembro. Daqui a pouco aí, se o pessoal ver aí, depois fala. Que é o seguinte, se você olhar o calendário nosso calendário normal, Sim. você tem coisas do tipo, todo mês tem alguma coisa que faz o varejo vender bem. Total. Dia das mães, dia dos pais, não sei o quê, de namorados. Todos. E agora eu não estou tentando me lembrar, daqui a pouco eu me lembro, tem um mês que não tem nada. Então todos os supermercados fazem aniversário. Na verdade o supermercado não nasceu... Acho que é setembro, eu acho. Eu acho que é setembro. É só pegar aí, a galera vai olhar e vai ver e tal. Mas você pegar por quê? Porque toda essa história é drivado por isso. Total. Então assim,
quando você começa a entender, a ignorância é uma benção, né? Quando você não sabe das coisas, você começa a ver e tal, tem tudo isso. Então, isso também é lá fora, não é aqui e tal, mas o que eu tô querendo dizer é, aqui no Brasil tem outros desafios. Sim. Tem o desafio, como você falou, de imposto, o desafio de custo Brasil, o desafio de instabilidade, o desafio de um monte de coisa. Aqui no Brasil também tem um desafio cultural, a cultura aqui é diferente. A gente falou um pouco de coisa, se a gente fosse lembrar aqui, vamos falar mais um monte. E que é difícil, quando você tem um framework que lá fora trabalha... Tudo direitinho, organizadinho. Né? Quando você vem pra cá, aí o cara fala, mas porra, mas preço baixo todo dia é melhor do que... Cara, mas vai falar com os russos nossos, que são os brasileiros. E vocês fizeram até algumas adaptações, né, Baran? Na Starbucks, que botou pão, né, na chapa, né, com requeijão. Isso foi um diferencial muito grande. Foi um desafio muito grande conseguir fazer essas coisas local, Baran? Porque no framework da Starbucks tem coisas que você não pode mexer e tem coisas que você pode mexer. Total. Mas, por exemplo, uma das coisas que você não pode mexer é ter chapa. E o pão na chapa da Starbucks não era pão na chapa, era pão esquentadinho. Sim. O brasileiro quer o quê? Chapa. Chapa. E perde venda, né, Baran? Meu irmão, tu tem duas opções. Ou se tu consegue se adaptar ou vai perder venda. Vai perder venda. Então, quando você olha e fala assim... a chapa é gostosa. Por que é gostoso? Porque ela tá é que nem o óleo do pasteleiro. Ele tá batizado, ele tá temperado. Então o cara botou um monte de coisa ali e tal. E aí você bota aquele pãozinho direitinho, quase estéril no forninho, não fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. O brasileiro gosta é cultural. E aí vê aquele requeijão, né, na saída e tal. Pô, então... Que é um diferencial grande em São Paulo também. Exato. Né? Agora, tem coisas que funcionam muito bem, como por exemplo, quando você vai no Starbucks, pouca gente percebe, mas tem duas filas. E aí você tem uma fila para pegar e a outra que não é uma fila. Sim. Que fica todo mundo ali para você colocar. Então, o McDonald's também faz isso no framework de você fazer várias filas. Legal. Para o cara entender que ele não tá numa fila, é rápido. E na verdade não é tão rápido. Legal. Mas você tem uma questão de framework global que acaba ajudando. Enfim, tem uma porrada de coisa aí para ver, para falar e tal. Mas tem os desafios locais que são complicados, né? Sim. E aí você falou a teoria dos 3Gs, 3H, né? Fala um pouquinho, resumindo um pouco, porque eu acho que você já sentou nessa cadeira do 3H, do 3G. Sim. E fala um pouquinho mais sobre isso, resumidamente. Sim. Cara, assim, nessa história toda, principalmente nos últimos quase 13 anos, vamos falar assim, eu vim aprendendo essa questão de adaptar as boas práticas, né? De planejar, executar e gerenciar, alinhar objetivo e incentivo, montar time de alta performance. Tinha um modelo para se fazer isso, tinha um framework. Né? Legal. E o primeiro framework que eu aprendi foi que todo negócio precisa de 3Gs. Legal. Quais são os 3Gs? Precisa de grana, que é o capital, é o combustível para se fazer isso. Eu preciso de graxa, que é a preparação, é a capacidade de se fazer as coisas, é o treinamento para fazer a parada acontecer, é a homologação de todo o esquema para você fazer esse negócio acontecer, como se fosse um motor. Perfeito. Ou carro de Fórmula 1. Né? E você precisa de gente. Gente que é o piloto. Né? E gente, principalmente, gente boa, né? Com hard skills e com software skills corretos, que eu gosto de chamar de power skills, que são corretos para fazer esse negócio acontecer. Quando você junta as três coisas, é um negócio que todo mundo precisa. E quando me pergunto dos 3Gs, qual é o G mais importante? De longe é o terceiro G. É o G de gente. E para fazer isso, eu aprendi, por exemplo, nos meus times de alta performance lá atrás, que eu tinha 3 perfis de pessoas que precisavam estar sempre representados ali dentro. Ou 3 entidades, ou 3 capacidades. E quais são essas capacidades? São os 3Hs. Eu preciso ter uma capacidade que é uma capacidade de criação, de inovação e de pensar coisas fora da caixa e de montar, por exemplo, a minha cozinha, se eu estou falando, por exemplo, de um restaurante. Né? Perfeito. Então, se eu estou falando de um restaurante, eu estou falando de um cara que tem capacidade não só de cozinhar, mas de montar o menu. Né? Conseguir adaptar muito bem as receitas, os processos. Consegue fazer muito bem essa questão relacionada de harmonização dos pratos. Perfeito. E num negócio que faça sentido dentro da questão. Aí
vai pensando que isso aqui, a história do restaurante ou do chefe de cozinha, vale para uma porrada de coisa que a gente pode ficar falando aqui. Ao mesmo tempo, ele combina isso com bebidas, né? E você cria o cardápio também de bebidas para você fazer isso. Você monta toda a sua estrutura disso. É um cara que pensa em inovação, é um cara mais artístico, é um cara mais estruturado, um cara mais de produto, um cara até mais de tecnologia por esse lado. Né? Que seria um exemplo, um Eric Jacan aí. Por exemplo, o Jacan, bem colocado. O Jacan é o exemplo que eu uso de super hipster. Tá ligado. Porque é um cara que, conhece pra caramba disso, monta pra caramba, cozinha como ninguém. Perfeito. Cozinha como ninguém, executa ali a questão do prato como ninguém. Mas quando você pensa, por exemplo, num restaurante como um todo, ele não é só cozinha. Sim. Ele é cozinha, ele é salão, ele é marca, ele é gente, tanto gente de dentro, que são os colaboradores, quanto gente de fora. Total. E, mais do que isso, tudo que está em volta, que é a cadeia de suprimentos. Então, um chefe sozinho, ou um founder sozinho, ou um executivo sozinho, que tenha só esse superpoder... Ele não é nada. Ele não é nada. Ele é uma peça da engrenagem. Total. Né? E nessa história da peça da engrenagem, tenta pensar que numa estrutura de uma multinacional também tem que ter o seu Jacan. Perfeito. Numa estrutura de uma empresa pequena e média também tem que ser o Jacan. Numa startup também tem que ser o seu Jacan. E seja lá do que for, não é só de restaurante, de qualquer coisa. Sim. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de tecnologia, eu tenho que ter um cara que é um cara de tech, ou um cara de produto, que pensa e cria uma solução para um problema que existe, principalmente um problema que seja grande. Né? Esse cara, normalmente, é uma peça da engrenagem. Ele é como se fosse o arquiteto da parada. Além de ter o arquiteto, né, que faz as coisas muito bem, o Jacan, ou os hipsters, ou esses caras que fazem muito bem, tudo na vida tem luz e sombra. Sim. É a parte de sombra que está aqui embaixo da mesa. Qual é a sombra de um Jacan da vida? Esse cara, por ele ser muito criativo e tudo isso, ele não é um cara disciplinado. Ele não é um cara de processo. Gestão. Não gosta de gestão, não gosta de custo. Número, planilha. Odeia. Total. E você já viu algum negócio que escala, que não é desse jeito? Já conversamos bastante sobre isso, né? Não tem. Então, assim, agora, quando você tem só um cara da planilha e você não tem outro cara, as coisas não funcionam. Fudeu também. Tenta imaginar, exato. Tenta imaginar alguém que você tem a tua mão direita, se você for destro, Sim. que faz essas coisas muito bem. Total. Aí você fala assim, bom, então eu vou pegar o Jacan e vou ensinar ele planilha. Ele vai fazer isso tudo com a mão esquerda. E como é que é a mão esquerda? Mais ou menos. Total. Aí eu vou acabar, na verdade, fazendo com que a mão direita dele das coisas dele não fiquem tão boas. Então, a questão é muito difícil você ter super-heróis que fazem tudo. Ou Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. É melhor que eu combine gentes com capacidades diferentes, porém complementares. Perfeito. Que eu combine a mão direita do Jacan, que é o hipster. Que é o hipster. Com a mão direita de um hacker, que é o cara que faz muito bem a parte da sombra do hipster. Que são essas questões. É um cara disciplinado, estruturado, financeiro, operações, processo, KPI e tal. Enfim, o cara que faz isso muito bem. É o cara que é o engenheiro da parada. Legal. Então, ele tem a mão direita de engenheiro. Agora, você pede, por exemplo, pro engenheiro, ele não consegue fazer nem fritar nenhum ovo. Sim, total. Né? Como o Jacan não consegue também fazer uma planilha. Perfeito. Em vez de eu ter isso, eu combino essas capacidades. Né? E tem um terceiro que isso. seja... Por que eu tenho esses dois caras? Porque eu preciso ter caras que criam, caras que gerenciam, caras que pensam fora da caixa e tal, e caras que botam a bola no chão, se estruturam. Então eu tenho um artista e um engenheiro. Aí você fala assim, bom, tá bom, mas para que precisaria de outro cara? Porque você já deu o spoiler do terceiro. Porque esses caras super diferentes, ou esses perfis, ou essas entidades super diferentes, porém complementares, combinam muito bem em uma situação que eles não gostam e acham que não são importantes. E justamente essa coisa que eles combinam, que eles não gostam e não acham que é importante, é o recurso mais importante para as empresas. Nós estamos falando de gente. Perfeito. Esses caras não têm paciência com gente. Pensa no Jacan, não tem paciência com gente. Vai fazer e tal, bora. Pensa num super hacker. Sim. Não gosta de gente. Ele gosta de planilha, o Jacan gosta de ingrediente. Então ele gosta de ficar pensando como é que o tomate... Sim. Tomate, por exemplo, ou a planilha. Não pergunta por quê, não tem mimimi, Sim. não tem opinião, não, olha, talvez isso aqui possa fazer melhor, não tem, enfim, uma porrada de coisa. Que coisas de gente trazem. E gente é o recurso mais importante para qualquer negócio no planeta, seja ele pequeno, médio, grande, enfim, não importa. E aí eu preciso do terceiro. E o terceiro é o que eu gosto de chamar de hustler. Então eu tenho
o hipster, que é o criador, é o jacan, é o cara da criação do produto. Eu tenho o hacker, que é o cara da gestão, é o engenheiro da parada. Eu tenho o hustler que cuida de gente. Que tipo de gente? Essa é a parte mais legal. Ele cuida dos clientes, então é o cara de vendas, Legal. O cara de marketing. Para você vender e entregar o serviço da melhor maneira possível, com a qualidade, no prazo, tudo direitinho. Para você cuidar do NPS, do nível de satisfação do teu cliente. Eu conheço. Esse você conhece um pouco, né? O que mais que ele cuida de gente? Ele cuida, além de cuidar dos clientes, ele cuida dos fornecedores e dos parceiros. Legal. Para que você consiga exponencializar o teu cara de modelo. relacionamento também, né, mano? É o cara também muito de relacionamento. Senão uma vez um jacan desse quebra o pau, mesmo não entregou, não sei o que, mas calma, depende dele. Exato. Relaxa. Exato. Que... O hipster, ele é mais tido como gênio. Ele é um gênio. Isso, aí você acha que o gênio tem... Não, cara, você precisa ir lá e... Perfeito, né? Porque o hustler, que eu gosto de dizer, ele é o resolvedor de piromba. Sim. Entendeu? É o cara de frente, é o cara que vai lá e comunica relacionamento e fala isso, aquilo. O jacan, ele fala, deixa ele aí e tal, não sei o quê. O hacker também tá pouco se lascando o que vai acontecer. Agora o hustler, ele cuida também dos fornecedores e dos parceiros para 1 mais 1 dá 3, 4, 5 para exponencializar. Top. Ele também sabe... Fazem parcerias, patrocínios, né? Tipo os matches. Isso. Né? Depois, açúcar... Tal entrou com uma parceria aqui, Nestlé e tal. Então, tipo, eu acho que isso engrandece muito o negócio, né? Total. Ele também cuida, e sabe que tem que cuidar o hustler, do mercado, dos investidores, dos sócios e tal. Então, assim, eu tenho sócio e sou sócio, enfim, tenho investidor e sou investidor, enfim. E, cara, dá um trabalho do cacete. Dá um trabalho do caralho. Então, assim... Porque às vezes tu consegue também... trabalhar os três, né, Baran? Você com um perfil, né, de executivo e tal. Isso. Às vezes tá no hustler, às vezes tá no hipster. Então, às vezes tá no vou falar sobre isso. E aí, o que acontece? Você precisa cuidar do mercado, precisa vender para o mercado, precisa vender empresa para o mercado também. Você precisa levantar dinheiro, enfim, fazer as coisas todas. E, finalmente, não menos importante, por último, precisa cuidar para atrair e reter os melhores talentos. Legal. Porque quando você fala de você contratar, você também está vendendo o sonho, você também está ligando. É a questão do employee, né? Total, employee experience na veia, total. Então, o hustler é o cara que cuida de gente, normalmente é a cara da empresa, é o cara que é resolvedor de piromba, como o cara puro sangue, tá? Agora eu vou falar puro sangue. Boa. O jacan é praticamente um puro sangue hipster, por isso que eu gosto de falar muito dele para explicar. Mas fica muito bem explicado, né, isso. mano? A capacidade hipster é uma capacidade de criação, uma capacidade de arquitetura da parada artística. A capacidade hacker é uma capacidade de gestão, de ser um engenheiro, de ser um organizador. E a capacidade hustler é a capacidade de energia de juntar planejamento e execução no mesmo nível de excelência e, ao mesmo tempo, cuidar do recurso mais importante, que são todas as pessoas. E aí, quando você olha, as pessoas falam assim, bom, dá um nome para esses caras normalmente, para essas capacidades. Sim. O cara puro sangue, hipster, normalmente ele é um CTO e um CPO, vamos chamar assim, quando você pensa em tecnologia. Sim. É um cara de produto ou um cara de tech, tá? Então, um cara que monta as coisas. Normalmente o hacker é um CFO, COO. Então, ele é um cara de finanças e de operações. Okay. É um cara que cuida do pace, faz a parada. E às vezes vai frear um jacan desse, tá gastando muito, não sei o quê. Normalmente faz isso. Vai lá. Normalmente faz isso. Às vezes dá um choque entre sócios, né, mano? Total. Super. Nesses dois, Total. Né? E o cara que é o cara de... que é o hustler, é o cara que cuida, que é o cara que é o CGO, G, de growth, é o cara que cuida do crescimento, marketing, vendas, e é o cara que cuida de pessoas, que é o CHRO, que é o Chief Human Resources Officer. Então, assim, ele cuida de pessoas. Top. Aí você fala assim, mas tá bom, mas cadê o CEO? Vamos lá. É um pouquinho de cada, ele tem que ser, né? As pessoas normalmente são um pouco de cada. Quando você pensa comigo, eu já me desenvolvi muito bem em cada um deles, mas eu tenho vamos chamar assim, uma energia puro sangue de hustler. Sim. Mas eu jogo muito bem como hacker e jogo muito bem como hipster. Dependendo com quem eu estou, Perfeito. Qual é o ambiente, qual é a missão. A gente trabalhou junto, quantas planilhas você mostrava ali, pá, eu falei, meu irmão... Esse cara é um super hacker, não é? Enfim. Como é que não faz isso? Como é que ele faz isso? É isso. Você contra de tudo que ele aprendeu, isso, exatamente. lá e tal, pronto. Você fala, caraca, eu tô fritando aqui.
Aí o que acontece? Você vê, e eu não tenho energia, vamos chamar assim, Sim. predominante hacker, mas quando eu visto Quando a capa entra, do eu hacker, quero falar, quando entra no aí eu personagem faço. do hacker... Aí eu faço, né? E entende, né? Não é só, tipo assim, de Isso. estar com o personagem. Realmente entende, sabe o que tá falando Isso. e sabe até ensinar muito bem, né, mano? Isso. E por que eu fiz desse jeito? E eu gosto de falar isso pra todo mundo. Normalmente essas capacidades elas são ensináveis, ou seja, Legal. você consegue treinar, Legal. são treináveis, não ensináveis, são treináveis. Então o que acontece? Para o ambiente que eu vivi de consultoria e de execução, eu precisei me formar hacker. Porque senão eu não conseguia Total. liderar nada, porque como é que eu faço isso? Até a linguagem da galera, até hoje, tipo assim, né, Alan, tua regra é um pouco mais alta porque Sim. tu fala muito com o executivo 24 horas, Exato. né, e a gente tem que botar uma palavra SAP aqui pra quem não tá no nível alto de gestão. É isso aí, Isso pra é entender. isso é muito bacana, Uhum. né, mas, assim, esse é o teu dia a dia, Isso. e se tu não estiver falando na língua dos caras, tu tá fora. Tô fora, é isso aí. Então, nessa história toda, o que acontece? Dependendo da situação, eu acabo me vestindo com uma capa. Perfeito. Os melhores CEOs, ou quando você vai evoluindo, você acaba aprendendo essas outras Legal. capacidades e você vai se juntando. E o mais legal de tudo isso do framework é que dependendo com os sócios que você tá, ou com o time que você tá, ou a missão que você tá, é importante você sentar numa dessas cadeiras e usar a tua mão direita. Então a minha mão direita melhor, daquilo que eu faço melhor com a minha mão direita, é a minha mão direita de pessoas, de gente, de cultura, de montar modelos de alta performance. Quando eu penso, por exemplo, que quando eu me junto com um hacker melhor do que eu e com um hipster melhor do que eu, putz, as coisas aí estouram, aí arrebentam. Perfeito. Mas quando eu não tenho hacker, eu sento na do hacker. Quando eu tenho hipster, eu sento no hacker. Então eu vou jogando com essa história toda. Os bons CEOs, vamos falar assim, é o cara que ele vai balanceando. E todo mundo, é difícil você ser puro sangue só de alguma coisa. Sim. Mesmo o Jacan, como a gente está falando, ele também tem alguma coisa de hacker, Perfeito. mesmo pouco, e alguma coisa de hustler, mesmo que pouco. Ele tem. E ele pode se desenvolver se ele quiser. Total. Mas aquilo que A identidade puro dele. sangue, a identidade dele, o DNA Sim. dele é hipster. Perfeito. E isso não é uma questão só de pessoas, é uma questão de time. Os times precisam ter essas três capacidades, essas três entidades muito lá dentro. Qual é a diferença disso? Em vez de eu ficar buscando um cara que tenha uma super mão direita e uma super mão esquerda, que é muito difícil fazer isso, um cara ambidestro que faça isso muito bem, eu fujo de ter só um grande super-herói e crio uma Liga da Justiça. Total. Onde eu tenho... Porque senão tu fica à mercê desse cara, se esse cara sai, te derruba a empresa, quebra tudo. Exato. E mais do que isso, eu consigo ter 3, no mínimo, Perfeito. entidades, né, que são diferentes, porém complementares, Total. que fazem essa execução acontecer. E, por exemplo, quando você pensa... Tem uma outra forma de olhar isso, que é você juntar as pessoas em lado direito ou lado esquerdo do cérebro. Né? Então, não sei se você ou a turma sabe sobre isso de uma forma muito rápida. Nós temos o lado direito do cérebro, que é um lado mais artístico, de criação, um lado mais hipster, vamos falar assim. E eu tenho o lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais racional, mais planejador, mais estruturador e tal, que é um lado mais hacker com um pouquinho de hustler tal, nessa parada. Quando você junta essas duas coisas, você cria um negócio bacana, além de você ter a mão direita e boas mãos direitas e boas mãos esquerdas fazendo as coisas certas, alinhando objetivo, alinhando incentivo, enfim, você junta também um cérebro perfeito, de lado direito e lado esquerdo. Legal. Então quando você pega no stop que você conhece bem, tinha uma galera muito do lado direito do cérebro. Sim. E aí eu precisei montar todo o modelo do lado esquerdo, para ser o lado esquerdo do cérebro de todos esses hipsters maravilhosos que estão lá dentro, inclusive os nossos artistas. De você encapsular com capacidades que não são capacidades... não são capacidades naturais. Então, imagina você pegar um Whindersson Nunes e explicar para ele capacidades hackers e hustlers. Esquece. É melhor que ele fale assim... Deixa ele... Irmão, desenvolve a tua capacidade hipster ao máximo, deixa que eu cuido de todo o resto. Perfeito. Eu cuido do lado hacker e do lado hustler. A mesma coisa com a turma toda de sócios da Non-Stop. Fala, cara, continua trabalhando com o teu lado hipster, sobe ele, deixa que eu cuido do lado hacker e do lado hustler. Perfeito. E aí quando você junta isso, você tem a Liga da Justiça. Total. Você tem a Sala da Justiça, com todos, você tem lá o Aquaman, para quando as missões forem embaixo d'água. Você tem o Super-Homem, quando as missões são de Super-Homem para voar e botar a cueca em cima da roupa e botar a capa vermelha e sair voando. E você tem a Mulher Maravilha com o avião invisível e todas as questões femininas que esse negócio acontece. Total. Essa é a visão. Times de alta performance você monta com modelo, entendendo modelos dos 3Gs, alinhando modelos dos 3Hs, e o framework dos 3Hs
aí que junta essa galera toda, super diferente, que é complexo, não é fácil. Total. Para você montar todo o modelo de pensamento estratégico e você alinhando isso com a questão de planejar, executar e gerenciar e você ter todos os rituais para fazer esse negócio acontecer. Você vem para baixo, para quem conhece aí o framework, né? Com toda a parte de playbook de gestão de metas, KPIs e OKRs para você colocar o teu Waze para curto, médio e longo prazo de onde você vai. Porque se não adianta você sair executando e você não sabe qual é o norte, né? Total. Então, você bota esse negócio lá dentro, monta todos os playbooks operacionais e você faz isso apoiado em cima de todo o teu modelo de gente gestão, que é gente gestão e cultura, que é a base de tudo isso, é a base de qualquer coisa. Quando você monta esse miolo do negócio, aí você bota os dois pilares aqui, que é o pilar de growth, de montar toda a máquina de crescimento, vendas e marketing, e do outro lado, para equilibrar esse negócio todo, montar a governança, compliance e segurança. Muito bacana. Que aula de gestão, hein? As empresas mais pica operam assim, meu velho. Então, assim, bacana. Se eu fosse explicar isso daqui com o modelo da SAP, da Oracle, da McKinsey, eu ia ficar aqui contando um monte de... Mas assim, com esses building blocks fáceis, qualquer um entende, qualquer um faz. E aí qual é o nosso objetivo? É montar e preenchendo as caixas e fazendo esse negócio acontecer e fazer a parada girar. E tu deu um spoilerzinho aí, que hoje tu tá como CEO da Nonstop. Como foi essa entrada? É um mercado novo que você ainda não conhecia um pouco mais de influencer, né? Hoje a Nonstop, para quem não sabe, é a maior agência da América Latina de influenciadores, de influenciadores do Brasil. E assim, com grandes nomes, né? Como Dave Leonardo, né? o Whindersson Nunes, GK, Tirulipa, Joel J. Enfim, a turma agora com alguns novos, né? Então... com o Toninho Tornado, enfim. Ele veio aqui também. Puta, cara, é um cara sensacional, tá estourado lá o Calabreso. Mas assim, como é que esse negócio surgiu? Primeiro, aí para deixar todo mundo também tranquilo, eu não conheço nada de artista. Sim. Não conheço nada de café. Não conheço nada de táxi. E conhecia pouco de tecnologia também. O que eu conheço? Eu conheço de gente e como monta time de alta performance e alinhando objetivo com incentivo e fazendo a parada acontecer, né? Então, obrigado, meu velho. E aí, esse modelo do framework para esse negócio, ele serve para quase qualquer coisa. Obrigado. Perfeito. Ele serve para quase qualquer coisa, né? Eu estudei nas escolas de Xerox, Oracle e SAP, adaptei esse negócio aqui para coisa e fiz esse negócio nascer na 99, fiz uma série de outras startups a mesma coisa, montei no modelo de varejo. E aí, agora estamos no modelo de scale-up, por exemplo, no modelo como da Nonstop. Bom, e por que da Nonstop? Primeiro, a questão do encaixe, de eu colocar as minhas capacidades hacker e hustler com os sócios fundadores. Essa é uma coisa. A segunda coisa, colocar também a minha capacidade hacker e hustler para os artistas, que são hipsters. Perfeito. Então, tem um encaixe perfeito. E uma das coisas que a gente pensa o objetivo além de ser, eu gosto de falar que independente se é maior ou não, mas se é a melhor, né? Perfeito. Então hoje, e quando a gente chegou, era uma companhia com 50 influenciadores, somando lá dava 680 milhões de seguidores eu inscritos nos canais, então quer dizer, são 2 Brasis e meio, então uma relevância muito grande. No mundo onde a gente, hoje quem tem audiência é quem manda na parada. Total. Vou falar um pouco mais sobre isso, Sim. né? Cara, tem uma relevância danada e que a ideia era não só pensar numa questão de agência, mas transformar na melhor creator tech do Brasil e da América Latina de 3 a 5 anos, colocando outras capacidades para esse negócio acontecer. A tese passava também por toda uma revolução que a gente está passando, principalmente catalisada depois do Covid. Eu gosto de chamar de terceira grande era do marketing. Perfeito. A primeira foi onde eu fui formado lá atrás, quando eu comentei, com Kotler, com Kotler, 4Ps e tal. Total. A primeira era de marketing durou décadas. E era uma era que eu gosto de chamar de marketing de massa. Perfeito. Era para você criar... Globo e tal, né? Você criava isso daí, você não traqueava nada, então o que você precisava fazer? Se eu fosse abrir um café aqui embaixo, eu tinha que anunciar ou no jornal daqui, ou numa Globo, se eu tivesse... E torcer para os caras entrarem. Eu não sabia, na minha loja, e comprar. Eu não traqueava nada. Depois, com o advento de tecnologia de dados,
veio a segunda grande era de marketing, quando Google, Facebook, Instagram, enfim, todas as outras hackearam esse modelo como um todo, criaram marketing one-to-one, enfim, em escala, inclusive, fazendo isso acontecer, orientação a dados, enfim. Cara, revolucionou e tirou toda a grana e a relevância que existia em quem tinha audiência lá atrás, que era, como você falou, Globo, Estado de São Paulo, enfim, a editora Abril. Perfeito, Abril essa era coisa toda, gigante. que não existe mais direito, né? Sim. E eles hackearam e trouxeram esse negócio para dentro e aumentaram o mercado. E aí o que aconteceu para ter a terceira grande era do marketing, que é a era da influência, a era dos criadores, que é o que a gente está vivendo agora? Sim. Primeiro, uma questão de a gente tá vivendo na era da experiência, né? Total. Então, cada vez mais a questão da experiência de você consumir por quê e não o que está drivando cada vez mais. Essa é uma coisa. Segunda coisa, a nossa necessidade também, já que é por quê, eu me relacionar com pessoas. Perfeito. Principalmente por essa questão da experiência que a gente teve com a era de tech, vamos chamar assim. E olha que eu sou um cara de tecnologia, hein? Mas é importante entender essa questão. Total. Terceira coisa, como a gente quer se relacionar com pessoas, cada vez mais as marcas que entendem isso e que, além de ter um CNPJ, uma marca bacana, você coloca uma cara e uma pessoa para representar isso, as coisas têm... Identificação também é uma coisa muito importante para eles, né, mano? Exato. Outra coisa importante nessa questão da identificação é a questão de porquês e propósitos importantes alinhados. Você também ter uma cara que você está lidando e, ao mesmo tempo, ter alguém que está fazendo uma curadoria sobre as coisas que você está consumindo, né? Então, você ser influente em algumas coisas mudam isso. E, finalmente, hoje em dia, cada vez mais quem tem audiência é quem manda na parada, como era, por exemplo, com as Globos lá atrás, como depois foram as empresas de tecnologia, e agora, recentemente, são os criadores e os influenciadores que têm isso. Sim. Então, esse negócio mudou. Eu até para aprender, né, como eu aprendi com café, como eu aprendi com táxi, aprendi com tantas outras coisas, fez muito sentido para mim esse negócio de aprender com isso e ter uma oportunidade de encapsular e fazer esses negócios acontecer da maneira como eu coloquei, do hipster, hacker e hustler tal, e criar a Creator Tech, mas principalmente surfar nessa onda da terceira grande era do marketing, de fazer esse negócio acontecer. Perfeito. Uma das coisas, por exemplo, que a gente tem é juntar os nossos poderes, vamos falar assim, para transformar os artistas e influenciadores em empresários, para que eles não monetizem mais apenas com grana e postando e fazendo publis e tal, mas que ele consiga mudar a relação dele com marca e com o mercado, para que ele possa criar os próprios produtos dele, e aí ter, obviamente, equity dos negócios dele, aí ele entender que ele também tem valuation e tem equity. Perfeito. Né? E ele começar a se olhar pelo lado de PNL e de outras coisas que são super importantes. A terceira coisa é ele conseguir fazer licenciamento e fazer deals com as marcas atrelados a resultado, não em esforço. Legal. E aí começa a ter uma relação diferente também com as marcas. Além de você criar produtos e você criar as DNVBs, né, que são as empresas ou os produtos que são naturais, digitais e tal, e fazendo negócios, cara, que estão muito atrelados a essa onda toda que está se passando do digital, enfim, esse negócio todo que está acontecendo e que os influenciadores conseguem se posicionar de uma forma muito forte, muito melhor. E a gente tem essa capacidade de fazer isso. E da onde vem essa capacidade? De mais de uma década investindo, não em negócio, que eu gosto de dizer de startup, investir em gente. Né? Investir nos founders, principalmente com esse modelo dos 3Hs que eu estou colocando. A gente pode trazer uma visão importante para todos esses influenciadores, todos os criadores de conteúdo, e pode fazer com que ele deixe de ser só um cara que monetiza muito em grana, mas ele comece a pensar em equity, começa a pensar em valuation, começa a pensar em outras coisas. Então eu brinco que são as minhas novas startups, vamos chamar assim. Boa. E como é que tu enxerga esse mercado de influenciador, mano? Assim, tipo, nível de faturamento, né? Tu tá vendo que era 2024 aqui, e chegando agora, algumas coisas que tu viu dentro da empresa que tu acha que pode fazer algumas melhorias, o que tu acha? É assim, ó, você pegar o mercado global hoje de influência, tem dois dados que são importantes. É um mercado de centenas de bilhões de dólares lá fora. Perfeito. Quando você pega qualquer percentual para o Brasil, e o Brasil é um player importante para isso, é um número importante. Segunda coisa, tem uma pesquisa que mostra que quase mais de 60% das pessoas hoje, uma pesquisa recente, comprou alguma coisa ou consumiu alguma coisa
diretamente influenciado por um criador de conteúdo. Legal. Tá? Então esse negócio começa a mostrar que já é relevante, mas ao mesmo tempo a minha visão é que está só começando. Né? E ele está começando com uma capacidade mais ou menos como aconteceu com a internet, lá atrás, que era questões na web 1.0 ainda. Total. Né? Tá acontecendo essas revoluções todas, inclusive agora, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de influenciadores e criadores de conteúdo surfando essa onda. Perfeito. Renan, meu velho, esse negócio está só começando. Legal. Para mim, de novo, é a terceira grande revolução do marketing, a terceira grande era de marketing. Perfeito. E que tem muita coisa ainda que a gente ainda nem sabe que vai acontecer e está rolando. Quando você quer, por exemplo, ter algum exercício daquilo que vai acontecer por aqui, vai para a China. A China está sempre 2, 3 anos para frente. Legal. Imagina essas questões de live commerce lá, eles já fazem isso há muito tempo. Quando a gente pensa hoje, por exemplo, de vídeos curtos e tal que está rolando, puta, os caras já fazem isso lá, já está acontecendo. Então, a capacidade que você tem de você pensar em coisas como, por exemplo, uma Virgínia está fazendo aqui, né? E você pensa, por exemplo, o meu grande benchmark para isso, o grande... Tanto a Virgínia como Boca Rosa, como grandes influencers, né? Realmente fazendo suas próprias marcas, crescendo. Perfeito. Lançamentos de milhões. E mais do que lançamento de milhões, ela fatura milhões, mas ela tem metade, ou sei lá, X% da empresa, que vai faturar 150, 200 milhões esse ano. Total. A empresa da Virgínia, por exemplo. Perfeito. O meu grande benchmark, o meu grande modelo para isso se chama Ryan Reynolds. Legal. Ryan Reynolds começou como um ator, ele fez lá a Lanterna Verde, era o Deadpool, enfim, um cara muito bacana. E ele montou um modelo onde ele criou, vou contar rápido aqui porque para mim é um grande modelo. Perfeito. Ele criou um modelo e um framework dele próprio, de como se comunicar, e criou esse negócio como ator. A partir daí, ele viu uma oportunidade, criou uma agência, e viu uma oportunidade num gin, e esse gin estourou de vender, fez uma saída de $1 bilhão. Na sequência, ele investiu num negócio também, entrando com Media for Equity e outras coisas relacionadas a isso, num negócio de telefonia. Legal. Estourou um negócio de telefonia, também fez uma puta de uma saída. E o mais legal disso, e por que ele é um benchmark para mim, é que quando ele foi fazendo isso, ele já acumulou muito dinheiro. Sim. Então, ele já tinha um bom dinheiro como ator, mas a questão não é essa. A questão é que você tendo dinheiro só, não te qualifica para você sentar em algumas mesas. Ele foi se qualificando para, independente do capital dele, ele sentar em mesas onde as pessoas tinham mais dinheiro, mas principalmente mais conhecimento. Legal. E teve duas coisas que ele fez muito bem. Primeiro, ele investiu e comprou um time da 3ª ou da 4ª divisão lá do Reino Unido. E é diferente quando você vira um investidor e você compra um pentelésimo do Manchester City. Aí é fácil. Sim. Qualquer cara que nem a gente, Total. mediano que nem a gente aqui, pode fazer isso. Mas o cara não tem uma tese estruturada. Ali ele tem uma tese para isso e está aportando coisas de contar como é que esse negócio está crescendo e tal, e como é que ele vai tirar o time da 4ª divisão para a 3ª divisão, para a 2ª divisão, para a 1ª divisão. Então tem todo um plano. Ele não está sozinho, ele está com outros caras, de novo, os 3H. mais abastados, com os 3Hs com certeza, né? Mais abastados e principalmente mais preparados do que ele nessa mesa. Perfeito. E essa mesa, foi aí é que eu vi que esse cara estava falando sério mesmo, é quando ele, agora, um pouco mais recente, ele, nessa mesa, com caras de novo, com mais dinheiro que ele, com mais conhecimento que ele, foram na Fórmula 1, que quando eu falei um pouco sobre isso aqui de alta performance, Fórmula 1, para mim, é um modelo de alta performance animal. Perfeito. Ele comprou o controle de uma equipe chamada Alpine, e que, de novo, ele não comprou um pentelésimo da Mercedes AMG, da Red Bull Racing ou qualquer outra coisa, que caras medianos que nem a gente faria isso, né? Ele não. Ele foi lá e comprou o controle e tem toda uma tese de como é que ele vai fazer e usar essas coisas todas, não só individualmente, mas também como um portfólio de negócios que ele tem, controla e vai fazer isso para frente. Essa é a capacidade que a gente tem, por exemplo, como Non-Stop, ou como cara dos 3Gs e dos 3Hs, de fazer isso com os nossos Ryan Reynolds daqui. Né? De fazer o cara surfar no modelo de não só ser um influenciador,
não só ser um artista, mas ele ser um empresário, um CEO da E aí carreira tá dele. acontecendo muito um exemplo com o Whindersson Nunes, né? Tipo, Total. era publi, a vida dele era publi e tal, que agora tá com o Lil Wayne, Isso. né? Que é um braço que ele faz aí, né? Do trap. Isso. E as lutas de boxe, né? Que tá bombando também. Isso. Né, perdeu, mas agora... Mas Isso. o quanto ele consegue rentabilizar, né, Barão? Total. Com Total. tudo isso, é gigante. Só o mercado de apostas nos Estados Unidos, Uhum. né? Fora, se aqui no Brasil já tá bombando os bets aí e tal, isso. tal, É isso. imagina realmente o quanto não dá dinheiro numa luta, né, com o Paul. Isso, Jake né, com Paul Jake e tal, Paul. lá, enfim. Quando você pensa sobre isso, o Indy hoje, ele mais do que... Ele fala que... Não é que ele virou um cantor. Tudo está ligado à questão do artista. Ele é artista. Sim. Quando ele vai lutar boxe, também é uma questão de arte. Mas assim, é mais arte, menos ele ser um baita de um esportista com isso, mas principalmente lutar bem, aprender a arte, fazer Sim. a parada direito e tal, que isso ele faz muito bem. A outra coisa importante é o entretenimento, é a arte em cima disso. É você vender entretenimento. É entretenimento, por exemplo, legal pra caramba. Cara, olha o que ele fez com o Popó. Total. O Popó era um cara que viveu uma época onde a internet não tinha, então digitalmente ele é quase desconhecido. Total. Olha o que ele fez com o Popó depois disso. E ele tem todo um respeito, né, com o Whindersson pelo que ele fez, porque ele tava sumido na mídia, agora hoje tá em alta, agora com a luta lá com o Bambam. Isso, eu vi. Então, exatamente. tipo, tudo isso são luzes que as pessoas botam, né? E ele já poderia botar o Popó embaixo da sua asa. Isso, total. E fazer negócio. Você quer ver um outro exemplo importante disso? O Tiro Lipa. Perfeito. Tiro Lipa, o palhaço mais seguido do mundo. Legal. Um cara que tem um talento, cara, difícil de ver, um cara inteligentíssimo, rápido, enfim, tal. E que ele fez todo um processo de abrir o circo dele, então ele tem já o circo do Tiru. Perfeito. E esse circo do Tiru agora tá indo pra TV. Perfeito. E fazendo um lance numa TV aberta de muito bacana, relacionado à questão do entretenimento, voltando às questões quando a gente pensa lá atrás, o Silvio Santos começou como um circo. Perfeito. O Chacrinha era um circo. Legal. Então, imagina quando você pensa, a gente assiste muito pouco, assim, no geral, TV aberta, né? Perfeito. Mas se a gente olhar hoje o que tem nas grades da TV aberta, estava super carente de ter coisas relacionadas a entretenimento, família. Não, e eu achei, assim, uma sacada gigante do SBT de trazer Virgínia também. Isso. Né? Então, assim, meu irmão, totalmente antenado das madrugadas, vai ser podcast. Isso. Flow. Isso. Meu irmão, tô sabendo de tudo, mano. E mais do que isso. Aí a Dani, enfim, que assumiu... Dani Beruti, que assumiu lá o SBT, enfim, com a cabeça super privilegiada, muito aproveitando todo o patrão, que eu sou fã, número 1 do Silvio, né, e tal, mas fazendo um lance de mudando essas coisas, trazendo coisas novas e principalmente, meu velho, no modelo novo, que é um modelo de sociedade. Então tem equity na mesa. Caralho, que legal, bicho. Então, assim, não é porque o cara ganha tanto dinheiro fora, pra que ele vai estar ali, né, Barão? Exato. Eu acho que, tipo assim, o nível de jogo dessa galera... Isso. Tipo assim, meu irmão, essa conta não fez pra estar num TV aberta. Exato. Né? Mas calma, relaxa. Isso. Vamos por aqui, vamos ter equity. Isso é outro jogo, né, Barão? É isso. E quando você olha a questão de TV aberta, no Brasil, é ainda um canhão, meu velho. É um canhão. Porque... Não, eu tava até vendo a audiência da Globo, ainda é muito forte, tanto no Jornal Nacional como as novelas também, né? Tipo assim, eu tinha pensado assim, acho que, um exemplo que eu vi o Carlinhos Maia com quase 1 milhão na live dele. Meu irmão, é fora da curva total, Barão. Quase 1 milhão de pessoas ao vivo vendo a sua live, meu amigo. Ele fez a Casa da Barra lá e tal, não sei o quê. Quer ver um outro exemplo? Você falou do Dave? Sim. O Dave, cara, o primeiro evangelista, o primeiro negócio que fala de Deus, de Jesus e tal, da Netflix. Perfeito, no mundo, eu vi. Muito em 128 países, cara. Total. A gente, o time fez um trabalho fenomenal com ele. Um trabalho de mais de um ano. Douglas encabeça isso aí. Douglas, meu irmão... Cara, um negócio surreal. Tenho uma admiração gigante pelo Douglas, porque o Douglas é um sócio, para quem você não conhece, Douglas Nascimento é um sócio non-stop, e ele vem de teatro,
né? Ele já vem de um backstage muito forte. Total. Ele ama o Dave, leva, né, todos os... Total. Eu acho que é o artista que ele mais acompanha desde o Exato. Non-Stop, né, dos shows e tal. Ele ama o show. Antes era o Winston, Isso. né, então agora o Dave também. Isso. E assim, e o mais legal, né, tipo assim, você não sabe, mas já teve 50 mil pessoas em Barretos. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Isso. É coisa de louco. Total. Né? Realmente o Dave tá arrastando multidões. E agora o Netflix, né? O primeiro evangelista aí, Isso. trazendo pro Netflix mais de 70 países. E bombando, meu velho. Nós estamos falando de 128 países. Legal. Vendo um cara que tem hoje, acho que 15 milhões e meio de seguidores só no Instagram. Sim. Com um nível de engajamento bacana pra caramba. E toda vez que eu falo isso eu fico arrepiado, porque é uma capacidade, inclusive, de propósito. A gente falou um pouco de propósito. Total. É uma questão de você levar coisas boas, como você leva entretenimento, mas você também leva coisas boas, de fé, de coisas certas, de coisas bacanas, e de você conseguir fazer isso. Então você tem um caminho e uma jornada, né, que passa pelos streamings, e aí você vai fazendo esse tipo de coisa, né? O Dave, por exemplo, daqui a pouco indo para uma TV aberta, fazendo essas outras coisas, atinge uma outra parada lá dentro, levando a mesma coisa de Tiro Lipa, a mesma coisa de... Enfim, isso passa que nem com outros tantos artistas que estão por aí. E o mais importante é a capacidade que se tem de eles entenderem o tamanho do impacto que eles têm. Perfeito. E também buscarem objetivos e incentivos alinhados, como a gente está falando, pensando em equity, em participação, em entrega de resultado, e não só em publis, jabás, enfim, coisas relacionadas a isso. Que é, quando você me perguntou para onde está indo esse mercado, Sim. Esse mercado tem vários Crescente. flancos que ele está indo para essa questão de você amadurecer de uma maneira muito bacana e você começar a pensar nesse tipo de coisa. E aí a história dos 3Hs funciona muito bem, porque imagina, quando eu vou me colocar na cadeira hacker hustler. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer o que esses caras fazem. Total. Mas, ao mesmo tempo, se eu deixá-los focados ali e entrar com os meus superpoderes aqui, esse negócio... E ver a galera da planilha ali, meu irmão, a audiência tá sendo assim, assim, assado, o número, o ads e tal. Então, tipo, é uma parada que eles precisam muito, que eles são fracos. É isso. Né? Então, é justamente esse poder que é muito bacana, que alavanca esses caras num nível muito hard. E uma capacidade da brincadeira, já que a gente tá falando de fé, né? De Dave, enfim, essas outras coisas. Podemos falar de Padre Patrick, podemos falar de uma série de coisas que estão vindo voando aí. Mas, assim, eu gosto de falar o seguinte, pô, fé eu tenho em Deus, todo o resto me dê dados, né? Legal. Então, esse é o meu lado hacker da parada. Muito então, bacana. Quando você olha esse tipo de coisa, você deixa de só usar o focinho de cachorro velho, olha, pode ir pra lá ou pra cá, e começa a se basear em dados. Ou eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, veio passado eu fiz dessa forma, peraí, vamos ver os dados primeiro pra te conseguir realmente os KPIs ali. Exato. Pra conseguir falar, meu irmão, não é eu que acho, é o número que tá falando. Tá ali, cara. Então a gente pode até ter um outro isso, aquilo, mas olha aqui quais são os dados, porque se você pegar os dados, transformar em informações, em cima das informações você tomar decisão, você acaba se juntando com outras coisas e outras capacidades para esse negócio acontecer. Hoje em dia, com tudo que a gente tem de tecnologia, de capacidade de processo, de dados à disposição, é uma bobagem a gente não usar isso. Total. Então, de novo, a capacidade hipster sozinha, puro sangue, ela vai deixar isso aqui de lado, como também a capacidade hacker deixaria de lado as questões de talento ou de outras coisas relacionadas a isso. Se você juntar as duas coisas, bacana pra caramba, você junta a terceira coisa que cuida de gente. E eu acho que nesse papel, né, de CEO e tá no mercado de influência, eu acho que o maior desafio tá em gente e ego. Fala um pouquinho, Baran, do desafio que tu vê, assim, não só em Non-Stop, mas do mercado em geral, né, de artistas e tal. O ego é uma coisa que eu acho que tá quebrando com o mundo. Meu velho, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô tendo agora um teste de fogo. Achava que eu já tinha passado em lugares que tinham ego alto, mas esse mercado é uma coisa que é natural de você ter um ego alto. O hipster tem um ego super inflado, o hipster normal. Cara, quer dizer, se um ótimo artista é um hipster, logo ele vai ter isso. Então o que acontece? A história de você conseguir administrar muito bem isso e você entender que ao invés de você alimentar demais o teu ego, você alimentar outras coisas de objetivos que você pode ter relacionado a isso, e um deles é você conseguir
desinflar um pouquinho o teu ego e fazer as outras coisas que são importantes, é muito bacana. Então, assim, não é só no mercado artístico, não, meu velho. É assim, o mercado corporativo também tem muito forte. Total. Eu venho desse mercado até hoje. Cara, né? é muito vejo forte. Assim, total. Então, assim, eu acho que não é um privilégio só dos artistas. É que aqui, nesse mercado, esse negócio é mais... porque tem muita tapinha nas costas, Isso. audiência, muito fã e tal. E isso, às vezes, eleva um pouco mais a cabeça. Quando você pensa nesse tipo de coisa, que está relacionado a essa questão de ego também, é que às vezes os caras esquecem de onde eles vieram. Muito rápido. E quem ajudou, e quem fez, e quem aconteceu. Eu tenho várias conversas desse tipo. E que é um desafio constante, principalmente para alguém que às vezes cresce muito rápido. E tem vários. Todo dia tem gente aí que cresce muito rápido. O cara esquece e ele não dá devido valor, né? De que, cara, a história do... Mas tratar mal o time, né? Então, o comercial, não sei o quê. Vamos pensar, para deixar o mesmo exemplo que a gente estava usando aqui. O piloto de Fórmula 1, piloto de carro. Ele não pode achar que ele é só, ele faz a coisa. O cara que troca o pneu dele, o Hamilton, tem que dar o valor e respeitar o engenheiro, o cara que troca o pneu, o cara que cuida de toda a questão do PR. É todo um conjunto, de novo. Porque se o cara tiver puto ali no pneu e ele parar num box e o cara tá puto e ele perder um tempão, fudeu a vida dele naquela... Né? Então, tipo assim, do começo do início até o máximo do presidente do grupo tem que ser respeitado. Né? A gente não tava falando agora que a gente usou o exemplo do hipster master aqui que a gente usa, que é o Jacan. Ele é só uma peça importantíssima da engrenagem, mas ele é uma peça. É igual o corpo humano da gente, meu velho. Pensa o seguinte. O que é mais importante? O nosso cérebro, o nosso coração ou o nosso pulmão? Fudeu-se. Os três são muito, podem separar um. Se eu pudesse falar uma bobagem aqui, eu falaria qual que é o mais importante, que não é nenhum desses três. É que se você falar assim, qual que para de funcionar que é mais importante? Depende, cara. Se o teu parar de funcionar, e aí você explode, né, meu velho? Então, quem é o mais importante? Boa. Não é verdade? Então, assim, verdade. A brincadeira, quando eu falo de ego, às vezes, com as pessoas, eu falo sobre isso. Quem é o mais importante aqui? Sim. Né? Então, quando você pega e fala desse tipo de coisa, se for o caso, depois você corta esse negócio aqui, tá? Fica à vontade. Aqui é papo do cacete, né? Então, conversa do cacete aqui. Então, tem que ser, isso faz parte do cacete. Então, beleza. Então, deixa aí. Então, fica um bom exemplo aí pra todo mundo. Quem não entendeu aí, depois manda mensagem aí, a gente explica direito. Escreve aí, ó. Escreve aí, Mas assim, ó, quando a gente pensa nisso, imagina que você tá pensando num modelo onde a orquestra precisa funcionar do teu corpo. Quando você pensa em orquestra, você tá pensando em banda. Numa banda, o que é mais importante? O guitarrista, o baixista, o vocal. É a harmonia desse negócio funcionando. Total. Em empresa, em família, num time de alta performance é desse jeito. Sim. No time do Hamilton é a mesma coisa. Total. Então você não pode simplesmente cagar 1 quilo pros caras, independente de qualquer outro. Ao contrário, meu velho. Você precisa alinhar objetivo com incentivo e fazer esse negócio acontecer como um todo. Uma música, né? Não é porque você tem um cantor muito pica que aí só o cara... Não é. Tem o compositor, tem o cara que vai fazer toda a parte da produção, tem a gravação, tem a venda, a distribuição, fora os caras que estão tocando os instrumentos. Muito bacana. Então a história de você ter um modelo onde você, quando eu falo deixar o ego de lado, é você realmente aprender aquilo que é importante. Uma das coisas que é importante é você desinflar um pouco o teu ego e você aprender que, cara, a vida é muito melhor, muito mais fácil se você conseguir girar essas coisas dessa maneira, entendeu? Total. E tu fala muito do planejamento, né? Sim. E me fala assim, o planejamento do Baran, que quando tiver uns 70 anos, como ele se vê assim, Baran? Cara, eu tô com 45, né? Muitas das coisas que eu planejei tá fazendo com 45, algumas coisas deram certo, outras não, né? E quando eu penso com 70, que é um pouco da idade do meu pai, né? Legal. Eu penso primeiro com primeira coisa, né? Minha família muito bem, com saúde, eu inclusive com saúde, né? Então esse é o meu primeiro objetivo, A segunda coisa, eu trabalhei minha vida toda por uma coisa, para eu conseguir fazer coisas que fazem sentido para mim. Hoje, por exemplo,
eu tenho uma primeira lei que eu tenho é o seguinte: tudo que eu estou fazendo eu preciso ser divertido. Legal. Então, se a gente marcou para estar aqui sexta-feira, esse horário e tal, eu vim porque eu quis, né? Então, eu sempre te falo essa história. Então, por muito tempo... Não, e engraçado que, tipo assim, quando a gente trabalhava junto, chegava às vezes no escritório, tipo, 8h30 da noite, Isso. 9 Meu irmão, e vamos lá E e vambora tal. e tal, Cara, acabou. Lembra disso, cara? não, e muito legal, assim, eu sou muito também de noite e madrugada, Isso. mas assim, as pessoas às vezes não entendiam muito, porra. Que negócio é esse? Né? É isso aí. Então, quando você pensa assim, você fala assim... quando eu olho e falo assim, tem que ser divertido, eu tenho que estar com as pessoas que eu gosto, eu tenho que estar aprendendo sempre, porque por muito tempo, meu velho, eu precisei, não tive opção de fazer, de estar com... Porra, eu falo, a brincadeira que eu faço é o seguinte: eu não tenho problema nenhum de matar alguns leões por dia, o problema é desviar das antas. Né? Então, assim, hoje o que eu quero? Eu sou um cara que quero sair fora de anta. Né? Então, porra, cara, isso é que atrapalha de verdade, não são os leões que eu tenho que matar por dia. E essa história de quando com 70 anos, eu quero estar fazendo tipo a plenitude das coisas que eu acho bacana. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho como objetivo é às sextas-feiras eu não estar com agenda no negócio, remunerado. Aí você vai falar, por quê? Eu quero ir pra praia? Não, cara, hoje eu consigo já ir pra praia. Não, o problema não é esse. A questão é que eu preciso, às sextas-feiras, dedicar o mesmo tempo que eu dedico a coisas relacionadas a para eu ganhar dinheiro, às questões para eu doar. E doar capacidade de ensinar, de aprender, de tal, de para outras pessoas. Perfeito. Então eu quero estar... E aqui é um exemplo, né, mano? De você na sexta-feira, inclusive. Né? Na Tá sexta-feira. passando realmente o que você está aprendendo, uma Isso. aula de gestão gigante aqui. Isso. Então, eu quero, com 70 anos, eu quero, bem antes, mas eu quero estar fazendo isso na plenitude. Eu quero fazer, meu velho, uma coisa que tá ligada à questão de propósito. Né? Eu vou falar para você um pouco o que eu penso sobre propósito. Imagina assim, ó, a questão do porquê. Simon Sinek, né, fala muito sobre a questão do porquê. O círculo de ouro. O círculo de ouro, o tal do Golden Circle. Os negócios mais picas do mundo têm o seu Golden Circle de uma forma muito clara. Eu tenho o meu Golden Circle e eu busco isso o tempo todo para isso. Os meus negócios eu sempre tento buscar o Golden Circle. E quando você pensa nessa história do porquê, Sim. O exemplo que eu dou é assim: negócios que são relacionados a você ganhar dinheiro é igual você pensar que você faz todas as tuas coisas, ou o teu corpo todo está fazendo, que é o equivalente ao dinheiro no nosso corpo, é fabricar sangue. A gente não vive para fabricar sangue. Mas tá bom, mas se eu não tiver sangue ou se eu não tiver dinheiro, eu não vivo, certo? Mas a questão toda de que você está vivendo bem, se você está vivendo melhor, se você está com as pessoas que você gosta, se você está no lugar onde você aprende, tal, você vai ter outros hormônios funcionando, com dopamina, com isso, aquilo, tal, que vai fabricar melhor teu sangue. Eu quero continuar fazendo essas coisas que vão fazer isso aqui lá para frente. Com o nível de consciência que eu tenho hoje, eu quero também voltar a fazer um negócio em escala, que é o que eu chamo de fábrica de talento, que é a fábrica dos 3 Hs, né? De eu fabricar os hipsters, hackers e hustlers, que eu não acredito que isso seja com nenhum modelo da educação normal. Eu sou muito crítico a esse modelo, porque eu sou o caso desse negócio. De onde eu vim, eu aprendi muito pouco na escola ou na faculdade. Total. Eu aprendi coisas fora. Hoje, por exemplo... Totalmente defasado, né, mano? Totalmente defasado. Tem todo um interesse por trás, pode ser até o tema de um outro podcast que a gente possa fazer. Eu falo isso com o maior prazer, sobre essa questão de modelo educacional que a gente tem hoje. Legal. Cara, não é possível que eu tenha que ficar decorando quem descobriu o Brasil, que data que foi, e as questões todas de geometria, trigonometria, ou as questões todas de química, de tabela periódica e tal, que tá tudo isso na internet hoje. Esse negócio continua deste mesmo jeito, né? Do jeito que era antes, eu já era um grande crítico disso lá atrás. E ninguém me ensinou planejamento financeiro. Ninguém me ensinou vendas. Ninguém me ensinou como abrir uma empresa. Ninguém me ensinou... Eu até tive, mas poderia ter mais. Educação moral e cívica. Ninguém me ensinou política. Aliás, política para mim foi sempre um negócio de coisa de ladrão, de bandido. Mas caramba, eu preciso entender sobre isso para eu conseguir ser protagonista em outras coisas. Enfim, ninguém ensina. De novo, pode ser tema para outra coisa, tem todo um porquê, porque quanto menos eu saber de finanças, mais eu me enrolo, mais eu trabalho com os bancos. Quanto menos eu saber de política, mais ignorante eu sou, mais eu sou massa de manobra, e por aí vai com todas essas coisas que a gente falou. Enfim, quando a gente olha esse tipo de coisa, eu quero ser com 70 anos, eu espero, e é a minha visão, de estar na plenitude, de conseguir voltar da mesma maneira que aconteceu comigo,
que foi praticamente um acidente, né? Eu era um cara, por muito tempo eu fui um cara improvável, né? E o que é um cara improvável? Ninguém apostava em mim, né? Quem apostou, teve 2, 3 caras que apostaram em mim. Nessa história de apostar em mim, me abriram porta para eu aprender as coisas que eu precisava aprender. Perfeito. E conseguir entregar as coisas que eu consegui entregar. E eu quero fazer isso, meu velho, em escala. Para criar outros cases de caras improváveis que nem eu fui, né? Vindo de onde eu vim, com toda essa questão do que eu tive, as dificuldades todas. Mas montar fábrica de talento, que vai fazer hipster, hacker e hustler, fazendo isso num modelo onde eu falei muito tempo uma frase que depois alguém, e essa eu não lembro para dar o crédito, cara, que o cara virou para mim e falou assim: Baran, você sabe essa frase que você tá falando de quem foi que falou? Eu falei: não, eu falo essa frase, cara. Pode ser que eu tenha visto em algum lugar. Sim. Mas tem uma frase do Nelson Mandela que diz o seguinte: aquilo que realmente empodera povos e pessoas é a educação. Perfeito. E eu quero cada vez mais trabalhar por esse lado. E se eu parar para pensar, esse modelo de cuidar de gente, de ser gestor, de ser líder, de ser isso, aquilo, é um modelo de educação das pessoas. Perfeito. E eu quero fazer um modelo preparando isso. Não é um modelo de edtech, não é um modelo de faculdade, nada disso. É um modelo diferente. Eu já estou montando isso na minha cabeça de como é que eu vou fazer isso. Legal. Eu quero cada vez mais começar a me focar nessa questão de passar um pouco do que eu sei e outras coisas, trazendo gente boa para dentro, montando esteiras de formação e fazendo esse negócio acontecer. Legal. Se isso acontecer, com 70 anos eu vou estar um menino. Entendeu? Mais menino do que hoje. Papai do céu não quer mais que eu fique velho, porque não para de me mandar filho, bênçãos atrás de bênçãos, né? Isso eu ia falar, Era a última pergunta. Ontem eu estava na formatura da minha filha e eu estava olhando, falando, cara, daqui 18 anos, eu estava com a mão na barriga da Raquel, Maria Isabela estava lá dentro, se mexendo, pulando igual uma maluca, uma macaca lá dentro da barriga dela. E eu falei, puta, daqui 18 anos eu ainda vou estar formando meus filhos na escola. Legal. Né? Papai do céu não quer realmente que eu fique velho e não quer que eu pare de trabalhar, cara. Então eu vou precisar. E agora com o quarto, né? Se você gosta de gente, mais uma gentinhazinha aí. Haja gente, cara. Eu adoro gente, tá aí, cara. Eu tô aqui cuidando para que a economia gire, né, cara? Legal, muito bacana. Bom, Baran, pra gente finalizar aqui, a gente encerra aqui com uma frase do cacete. Tá. Né? A sua frase do cacete aqui, você vai olhar para aquela câmera ali. Opa. Tá? E aí você fala a sua frase do cacete. Pô, essa eu não me preparei, mas... Mas o que vem aí do coração, Baran? O que vem do coração é o seguinte, cara. Eu gosto de ter uma frase que eu gosto de falar o seguinte: vamos com tudo, que tudo é o mínimo, né? E essa história de vamos com tudo, que tudo é o mínimo, passa muito por você fazer as coisas que você gosta, que você acredita, que você, de alguma maneira, obviamente, faz bem, né? E quando você faz essas coisas, normalmente todo o resto vem, né? Eu dei um exemplo agora da questão do corpo humano, que você não deveria trabalhar para ter dinheiro ou fazer qualquer coisa para ter dinheiro, como, por exemplo, o corpo humano não trabalha para ter sangue, né? Ou para fazer sangue só o tempo todo. Você acaba fazendo isso de outras formas melhor. Total. E o vamos com tudo, que tudo é o mínimo, acaba passando por essa questão toda, né? Então acho que fica essa frase do cacete aí, né? Legal. Vamos com tudo, que tudo é o mínimo. Vamos com tudo, que tudo é o mínimo, né? Legal. Então eu acho que passa um pouco por esse conceito aí, né? Então fica essa frase aí, foi a primeira que veio aqui na cabeça. Muito bacana. Muito legal. Muito obrigado, Baran. Esse foi o grande Leandro Baran. Muito obrigado por você ter assistido aí. Curte, compartilha. Isso foi uma aula de gestão gigante. Esse cara aqui, eu aprendo muito com ele e espero vocês terem apresentado também. Legal? Então, até o próximo episódio e tamo junto.